Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais e antes que você se esqueça, já vai dando um like aí nesse vídeo para fortalecer pra gente aí no canal. Se inscreve, ativa o sininho para você acompanhar esse e os próximos episódios. E hoje a gente tá aqui com o cardiologista Rômulo Alzugui. E aí, Rômulo? Tudo bom, João? E aí, prazer, cara. Obrigado aí pelo convite, por poder tentar dividir algumas coisas com você. Pô, obrigado aí por você ter aceitado esse convite. A gente fica feliz de trazer acho que umas dúvidas, né, que vão ser legais a gente esclarecer pro pessoal que tá em casa. Vai ser massa a gente trocar esse papo aí. Acho que assim, todo mundo tem muita dúvida em relação à saúde, assim, Sim. né? E coração é um negócio que chama a atenção, Uhum. né? Então, assim, qualquer coisa que acontece, que alguém fala, um vizinho fala, pode ser coração, a pessoa já fica preocupada, já quer logo ver. Então, acho que isso vai ajudar a gente a desmistificar algumas coisas e também trazer novas informações para a população, que eu acho que é muito válido. Sim, com certeza, vai ser bem legal. E a gente pode começar talvez falando assim, e aí, como é que chegou a interesse pela cardiologia na sua vida? Você já, quando você era mais jovem, você já pensava nisso ou foi uma coisa que foi acontecendo depois que você foi estudando? Assim, eu comecei a me interessar pela medicina quando eu ainda era muito novo, assim, na minha sexta série, mais ou menos. É quando a gente tem no colégio alguma coisa, começa a ter sobre o corpo humano e tudo mais. Pelo menos era na minha época, né? Já tem um tempinho aí mesmo, né? Aí, então... E nesse período, uma pessoa da minha família ficou doente, desenvolveu um quadro de diabetes. E aí, assim, era uma pessoa muito querida minha, eu acabei querendo saber, conhecer e comecei a gostar dessa área da saúde, assim. E isso ficou para mim. Então a minha família não tinha médicos, eu tinha um tio muito distante que era médico e não tinha mais ninguém da área da saúde, assim. Então, mas isso ficou, e aí quando chegou na época do segundo grau para decidir qual era, eu sou de uma época pré-PAS, você vê como eu sou velho, não existia nem PAS na minha época. PAS para quem não é de Brasília, uma forma que tem de entrar, que você faz prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano, né? Para a Universidade Federal. Para a Universidade aqui de Brasília. Então, na época não tinha, na época só tinha o vestibular. Então, quando chegou na minha época do terceiro ano, escolhi para medicina, que era o que eu gostava mesmo. Durante o curso, a gente é apresentado a tudo, né? Algumas áreas menos, né? Dependendo da escola onde você faz, você tem algumas áreas que são mais deficientes. Na minha época, a UNB tinha um pouquinho de ortopedia, não tinha quase, tudo mais, mas a cardiologia era muito forte lá na UNB. Mas no começo eu queria fazer um pouquinho de cirurgia, fiz até aquela cirurgia experimental que a gente fazia, fiz trabalho científico sobre isso. E enquanto eu fazia, eu acabei descobrindo que não era muito a minha área, assim, não era o que eu gostava mais do clínico, da parte clínica. Então, eu comecei a gostar bastante de geriatria, né, cuidado dos idosos. E uma coisa muito forte na geriatria é a cardiologia. Então, de tanto estudar, acabei que eu gostei, me apaixonei pela cardiologia e acabei ficando, assim. Então, a gente faz 2 anos de residência, depois da faculdade, 2 anos de residência de clínica médica e depois 2 anos de residência em cardiologia. E para você poder ser cardiologista aí. E aí foi o que eu acabei. Você se apaixonou pela... Gostei. Hoje em dia não me vejo fazendo outra coisa, não. Que legal, cara. E a gente, realmente você falou da cardiologia, é uma coisa muito forte na geriatria, é um cuidado, né, cara, que precisa... acho que intensificar, quanto mais a idade chega, né? Tem que estar mais atento, né? A gente estava conversando sobre o check-up, essas coisas, né? Por exemplo, a hipertensão,
a gente tem que, depois de 65 anos, quase 60% da população é hipertensa, depois dos 65 anos de idade. Então, faz quase parte do processo de envelhecimento do corpo. Ah, então ele é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece só com quem às vezes não se cuida tanto? Não. Tá? Faz parte do processo de envelhecimento. Então, tem um grande risco da gente no futuro, mesmo você fazendo tudo direitinho, talvez você vá precisar de tomar medicação mesmo para pressão. Caramba. Né? Então, é claro que quando você se cuida, esse risco diminui bastante, né? Tentando manter hábitos de vida saudáveis, com alimentação, perder peso, não ficar com obesidade nem nada, fazer atividade física, tudo isso, não fumar, tudo isso vai diminuindo a sua chance, né? A gente tem um conceito na medicina que é como se você fizesse um pouquinho uma poupança da sua saúde. Isso vale para várias áreas da medicina. Então, assim, até os seus 40, 50 anos, você faz uma poupança da sua saúde. Ou seja, os seus hábitos, eles vão... você vai colocando lá como se fosse mesmo gastos para você ter no futuro. Crédito. É um crédito. E depois dos seus 40, 50 anos de idade, você vai começar a gastar. Então, assim, quanto mais você juntou, menos você vai ficar em débito no futuro, porque você vai ter mais para gastar. Então, se você teve uma vida que você aproveitou bastante, não se preocupou tanto com isso... Seu pé na jaca. Talvez lá no futuro, depois dos seus 50 anos, aí já começa a bater alguma coisinha, porque você não fez uma reserva, né? Entendi. Mas a ideia é que, então, a gente tente trazer para a população os cuidados desde cedo, né? Quanto mais cedo você se cuidar, melhores vão ser as chances de você ter um envelhecimento mais saudável, que é isso que todo mundo quer, né? Com certeza, né? E é engraçado você falar isso, realmente, você vê, já é um mito que a gente vai estar quebrando, porque na minha cabeça, eu, por exemplo, na família a gente tem pessoas com a tendência a ter problemas cardiovasculares, né? Então eu já pensava que tinha essa questão de predisposição genética, não era uma coisa que, igual você falou, que é mais comum das pessoas, independente de, talvez, a predisposição, de você ter bons cuidados, né? Tem a predisposição, mas às vezes se você tem a predisposição e você não se cuida, você vai ter aquele evento cardiológico, um infarto, um AVC, o desenvolvimento da hipertensão, da diabetes, aquele evento que era para acontecer na sua vida quando você tinha 50, 60, 70 anos, vai acontecer quando você tem 30, 40 anos. Então, assim, puxa bastante essa idade. Então, e eu brinco com os pacientes, eu falo assim, acho que até os 18 anos de idade, todo mundo devia fazer uma ecografia do coração. É mesmo? Porque você saber que você está começando com o seu coração zerado. Assim. Começou a sua fase adulta, tá tudo bem. Você não tem nenhuma doença, nenhuma alteração congênita, nada disso. E aí você começa a se cuidar, tentar evitar, né, qualquer dano maior, assim. Tipo assim, seria legal você já saber que você já tem um padrão ali, até onde, como você já tá ali. Sim, período. Daqui dali, esse daqui eu comecei tá tudo bem, né? Então, se vier alguma coisa, foi daqui para depois. Não vou culpar meus pais, né? Já foi culpa minha. Eu que fiz besteira, né? E assim, uma coisa que eu já ouvi, inclusive, é que, tipo assim, parece que na juventude não é tão incomum acontecer, né? O infarto, outras, acho que problemas, né, cardiovasculares, acho que muito por a questão talvez da irresponsabilidade, né, de misturar bebida, por exemplo, né, o que a gente vê mais frequente hoje com a juventude é o uso de, principalmente, misturar bebida e drogas. Drogas lícitas, drogas ilícitas, a gente não difere tanto. É claro que algumas drogas ilícitas, elas têm uma associação maior com eventos cardiovasculares. Sim. Mas uma coisa que a gente vê a população usando bastante, isso não só jovem, adultos em geral também, são os energéticos. Os energéticos têm uma carga de cafeína, de estimulante muito grande. E tem gente aí que se você sai, você vê o pessoal assim, para passar a noite, virar a noite na balada, toma 3, 4, 5 energéticos. Então, assim, é uma dose muito alta e ainda mistura com a bebida alcoólica. Essa interação do energético com a bebida alcoólica favorece, por exemplo, alguns determinados tipos de arritmia. Tá? Um determinado tipo muito frequente é a fibrilação atrial. É quando uma área do seu coração, que a gente espera que o coração bata assim, né? O coração, ele deixa de bater, essa área específica, o seu átrio, ele deixa de bater assim e ele começa a fibrilar, como se fosse só tremer. Caramba! E isso é perigoso por quê? Porque o sangue, a associação que eu costumo fazer para os meus pacientes para poder entender, o sangue você associa parecido com o leite, tá? É um líquido com proteínas. O leite, assim, você já viveu em fazenda?
Não, vivi fazenda. Não teve contato com fazenda? Não, fazenda já passei já. Então, assim, quando você tira o leite da vaca, logo quando você tira, você acordou cedo, estava no hotel fazenda, foi lá e tudo mais, se você pegar aquele leite da vaca do jeito que tá, tirar o leite e começar a só sacudir, ele vai talhar. Ele forma a nata. Sei. O sangue, ele coagula. Então, se você pega o sangue e fica só fazendo assim, ele tem uma chance maior de coagular. E esse coágulo dentro do seu coração, você pensa assim, esse coração está só tremendo. Então, o fluxo não vai tanto. Forma o coágulo ali que fica na parede. Quando aquilo dali passa, o seu coração volta ao normal e ele volta a bater, ele ejeta, ele joga aquele coágulo para frente. Então, esse coágulo, se for, por exemplo, para o pulmão, forma o tromboembolismo pulmonar. Se por algum motivo for para o cérebro, dá um AVC, um evento isquêmico. Então, assim, é muito perigoso e as pessoas às vezes não percebem. E é claro também, o excesso de bebida alcoólica com energético já sobe a pressão também. Então, você pode ter picos hipertensivos, você pode ter aumento da frequência cardíaca, tudo isso com essa associação. Sem contar o outro tipo de droga, por exemplo, a cocaína, que ela provoca um vasoespasmo. Ele fecha as artérias do coração. E aí, quando fecha, o coração continua a bater, está acelerado, só que não chega aquele sangue oxigenado para oxigenar as células do coração. Então, você pode ter um infarto por conta disso. Então, a gente de vez em quando vê infartos em pessoas de 30 anos de idade. Claro, não é sempre, a gente não pode afirmar que sempre está associado ao uso de drogas. Não vou ser leviano de falar alguma coisa assim. Mas muitos casos a gente percebe que tem essa associação, infelizmente. Relação, né? Caramba, e assim, você falou do coágulo, eu imagino que ele é como se fosse a questão do entupimento mesmo, né? Justamente. Ele vai acumulando como a gordura, por exemplo, que o álcool também vai gerando a gordura, né? O efeito do álcool em relação à gordura é menor, porque assim, a bebida alcoólica tem muito triglicerídeo, então aumenta isso e aí provoca o depósito. Mas isso é mais lento, esse depósito é de anos para poder acontecer. Tem que ser muito tempo. Já esse coágulo, não, esse coágulo é questão de minutos para poder ocasionar o infarto ou então o AVC, por exemplo. Que seria o caso do energético que a gente está falando. Já, por exemplo, já favorece a mais anticoagulação, ou, por exemplo, essa arritmia gerando essa coagulação e acontecendo isso é questão de, numa noite, você pode ter um evento desse, infelizmente. Caramba. Então, é muito cuidado. mas é raro acontecer? É raro. Quantas vezes você já viu aí pessoal bebendo bastante e não acontece nada? Geralmente não acontece nada. Tá? Isso é a exceção da exceção. Sim. Mas é bom alertar que, infelizmente, pode acontecer. E conforme a gente vai passando os anos, então, uma coisa é você ter lá o seu coração de 18 anos de idade, novinho. 20 anos de idade, novinho lá, você está voando. Outra coisa é você querer fazer a mesma coisa com 40 anos de idade. Já é um pouquinho diferente, assim. Você já sente, né? A máquina já não está mais a mesma. Já sente demais. A gente que vive com plantão, assim, quando eu dava plantão, quando eu acabei de me formar e dava plantão, nossa senhora, você dava plantão e no outro dia você era normal. Nos últimos anos aí eu já dava plantão e já sentia no dia seguinte, já não é mais a mesma coisa. Então, aí a gente vai tirando o pé, né? Isso tudo na vida. Isso fazer naturalmente, né? Naturalmente, do que você falou, mesmo que a gente se cuide, né? Você pode fazer exercício, pode se alimentar bem, mas vai chegando uma idade que realmente as coisas vão automaticamente ficando mais devagar, você já não tem mais o mesmo desempenho, né? O seu organismo já não tem mais aquela vigor, né? Então você tem tá tudo bem, assim. É normal. Eu falo que a gente pode alternar, você não precisa ser jogador de futebol, você não precisa ser aquele craque o tempo todo de estar correndo no campo o tempo inteiro. Você, conforme o tempo você vai ganhando experiência, você já sabe onde esperar a bola para jogar a bola. Você não precisa ficar correndo o campo inteiro. Vai ficar foito igual um doido, né? Não fica, você tá lá. O Romário jogou até qual idade, assim? Ficava lá na área e esperava a bola chegar para ele e ele usava a classe dele e fazia o gol. Então, você muda a estratégia, né? Você não vai mais ficar dando piques à toa só para mostrar que você pode. É isso aí, isso é verdade. E foi legal a gente falar disso porque assim, é interessante ver essa diferença. Porque você vê, na minha cabeça de leigo, o que acontecia? Eu imaginava que o álcool te fazia ficar amortecido e o energético fazia acelerar. Então rolava um atrito dessas duas coisas no corpo. Na minha cabeça era isso. Então, acho que na visão de leigo, muita gente deve pensar dessa forma. Sim, que não. Que não é, na verdade, isso. Não é. Os dois têm um efeito sinérgico mesmo, só para piorar. Caramba, e assim, inclusive, até legal lembrar assim, tem um amigo meu que um tempo atrás ele estava consumindo muito energético. E ele teve que fazer um tratamento exatamente pela questão de alumínio, que estava acumulando alumínio no sangue.
tava tendo esse problema. Ele falou que tinha que fazer um tratamento, que ele passava algum remédio. É uma que ele se quelação. queimava. Quelação? Quelação. Quando você vai tirar algum metal do corpo, assim, é uma quelação que chama. Tem também uma história, eu não sei de tanto a fundo, né? Por exemplo, dessas cápsulas hoje em dia de expresso, que você tem de máquina, que é ali de alumínio, então tem alguma coisa, mas eu ainda não vi trabalho científico. Eu sempre gosto de falar alguma coisa baseado em trabalho científico. Então, como eu não li, foi relatos, eu ouvi de colegas que falaram, mas então ainda não é certeza absoluta. Então, por favor, se você pode continuar tomando o seu cafezinho se você gosta, mas às vezes vale a pena ir atrás, né? Dá uma olhada, né? Isso do energético, então, não é algo também tão comum. Essa questão desse alumínio, igual deu no quadro dele, não é algo tão comum. Não, então. Não é tão comum, não. Tá? Porque o alumínio também está em todo quanto é latinha, não só de energético, né? Qualquer refrigerante está nas latinhas, cerveja está nas latinhas. Então, hoje em dia vem muita coisa na latinha, suco vem na latinha também, então talvez não seja tão assim frequente, não. Entendi. No caso, a gente também comentou aqui da arritmia. Na arritmia, eu já vi também pessoas que têm arritmia, mas não ligadas a esse tipo de uso de alguma droga ou de bebida e tal. O que seria, no caso, a arritmia? A arritmia é quando o seu coração ou uma região dele está batendo de uma forma diferente. Está batendo não naquele ritmo usual que a gente chama, que tem um centro do seu coração que determina a sua frequência cardíaca. Então, aí você tem pode ser uma extrasístole, pode ser um ritmo totalmente diferente, e isso pode causar algumas coisas. Tem gente que sente um entalo, tem gente que sente, às vezes, como fosse, teve uma batida a mais, o coração acelerou um pouco, ou eu senti que o coração parou, né? Porque, por exemplo, se você tem extrasístole, depois que o seu coração bate uma vez a mais, ele geralmente tem o que a gente chama de pausa compensatória. Ele vai ficar um tempinho sem bater, mas são milésimos de segundos, entendeu? Mas você, às vezes, você percebe, você tem aquela sensação, você não tem a sensação de que o coração bateu a mais, você tem a sensação que o coração deu uma parada. Isso você não sente o efeito, né? Você não sente a causa, você sente só o efeito, que é essa parada compensatória aí. Geralmente essas arritmias são todas benignas, assim, não tem preocupação nenhuma, a não ser quando essas pausas começam a ficar muito prolongadas. Tem pacientes que têm várias pausas com mais de 2 segundos, em alguns casos a gente tem que indicar, às vezes, até marca-passo, né, para esse tipo de tratamento. Mas não é tão frequente não para a população em geral, graças a Deus. A gente tinha muito mais quando a doença de Chagas era muito frequente. Aquela doença lá do barbeiro que a gente estudou, na casa de pau a pique. A gente tinha muito isso, principalmente aqui na região, Goiás, Minas Gerais, a gente tinha bastante. Tanto que essa região daqui é uma das maiores que tem de implantes de marca-passo, justamente por conta disso. Assim. Caramba! Por conta da doença de Chagas. Mas hoje em dia, todo mundo indo para centros urbanos, né? Hoje em dia vive muito menos gente na zona rural, então foi diminuindo e hoje é muito menos frequente, ainda bem. Cara, realmente, é muito... sem você imaginar que já houve uma época que teve muita incidência, né? Acho que no Nordeste também devia ter bastante, né? Tinha. Interior, né? Ali ainda tinha muito barbeiro, mas era muito concentrado aqui, região Bahia, Minas Gerais, Goiás, essa região Tocantins, tinha muito, muito mesmo. Entendi. E no caso, a Chagas, ela realmente, aquela ideia de que quando fala que o coração cresce, é literalmente isso ou não? Sim, o coração, por conta de algumas alterações dele, ele acaba no final da vida crescendo. O coração, ele tem um efeito que, quando ele cresce mais, quando ele aumenta um pouquinho, distende mais as fibras, ele começa a bater com mais força. Então, o coração, quando ele tem algum tipo de disfunção, ele começa a tentar aumentar, tem o que a gente chama de remodelamento, ele cresce um pouco e para bater com mais força. Infelizmente, chega um momento em que o coração ele passa como se fosse a zona máxima dele. O limite de expansão, vamos dizer assim. E aí ele começa a crescer e não bate com mais força, ele bate com menos força ainda. E ele perde esse efeito compensatório e começa a crescer cada vez mais e bater cada vez com menos força. Então ele contrai cada vez menos. Então aí é que a gente gera uma insuficiência cardíaca. Então, os pacientes com doença de Chagas, eles evoluíam muitas vezes com insuficiência cardíaca, coração bastante aumentados de tamanho, que batiam muito fraco e o coração, em determinada hora, parava, infelizmente. Entendi.
Poxa, e a gente pode, por exemplo, falar o seguinte, o cardiologista, então, ele abrange o coração e mais o sistema de veias também, de vasos, como é que é a cardiologia? A cardiologia abrange as doenças cardiovasculares como um todo, né? E acaba que a gente, hoje em dia, funciona quase como o clínico era antigamente. Então, a gente trata um diabetes, a gente trata um hipotiroidismo também, algumas alterações do pulmão a gente ajuda, mas o foco realmente são nas doenças cardiovasculares, dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicerídeos altos, hipertensão, as arritmias também, né? Isso é o nosso foco principal. Mas acaba que, por exemplo, diabetes está intimamente ligado com a cardiologia. Hoje em dia, os trabalhos mostram que o paciente, só por ser diabético, ele já é um paciente de um risco aumentado para desenvolver insuficiência cardíaca, por exemplo, né? Os remédios que ultimamente estão sendo feitos para tratamento de diabetes, todos eles foram descobertos que eles têm grandes efeitos no coração, de benefício do coração, principalmente para tratamento de insuficiência cardíaca. Então, é quase que... Hoje a gente tem alguns remédios que foram aprovados inicialmente para diabetes, que hoje em dia a gente usa mais para insuficiência cardíaca do que propriamente para diabetes, por exemplo. Assim, foram pensados para uma forma e acabaram que caminharam para outro lado. Assim. Isso veio de uma história um pouco triste na medicina. Se eu estiver falando demais, assim, não, porque pelo é algo que eu realmente eu gosto. Contrário, assim. Pode... Teve uma história muito triste na medicina, de alguns anos atrás, depois dos anos 2000, de um remédio que foi feito para tratamento de diabetes e obesidade, em que esse remédio ele aumentou, quando foram feitos os trabalhos, foi visto que ele aumentava o risco cardiovascular. As pessoas estavam morrendo de doenças do coração mais por conta dele, e ele foi retirado do mercado. Depois disso, o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, é o órgão que regulariza as medicações, é a Food and Drug Administration, eles determinaram que toda medicação para tratamento de diabetes tem que ter um trabalho provando que ele é seguro do ponto de vista cardiovascular. Então, foi por isso que hoje em dia a gente tem esses remédios de tratamento de diabetes e obesidade, né? Diabetes é o inicial, que eles têm um efeito que a gente sabe que funcionam tão bem para o coração, porque agora, para ser aprovado, eles têm que passar por eles têm que apresentar um trabalho formando que pelo menos eles não pioram no coração. E quando foram ver, muitos deles, na verdade, melhoram o tratamento de determinada patologia cardíaca. Então, a gente teve essa história triste na medicina, mas que trouxe muitos benefícios para a gente. Cara, que interessante, a gente não imagina. Acho que quando todo mundo pensa em diabetes, acho que ninguém pensa na parte do coração. Sim, né? E é intimamente ligado, assim, até porque muitas vezes, infelizmente, o paciente tem uma certa dificuldade para acessar o endocrinologista. Tem muito mais cardiologista do que endocrinologista, geralmente. Então, a gente acaba prestando esse suporte, né? Entendi, caramba. Então, assim, a gente pode entender que também é um trabalho em conjunto, né? Você também vai estar trabalhando junto com outras áreas, com outros... Total, para poder atender, porque a gente está tratando de um organismo. Não adianta eu separar você e falar assim, não, vou tratar só o coração do João, ou vou tratar só o intestino do João. Né? A gente tem que ter esse apoio em conjunto. Então, assim, eu me especializo na parte cardiovascular, a gente acaba sabendo alguma coisinha dos outros, porque tem mais interesse, estuda, mas a gente precisa desse apoio das outras especialidades e também presta esse suporte às outras especialidades. E a cardiologia faz muito isso. A cardiologia dentro da medicina, eu falo que é outra medicina, porque é um mundo dentro da medicina. É a área da medicina onde tem mais trabalhos científicos, são os maiores trabalhos científicos são com a cardiologia. A gente tem trabalhos de 4, 5 mil, 20 mil pessoas estudadas para determinada doença ou para determinado remédio. Então, assim, são estudos muito grandes. E dentro da cardiologia, você também pode escolher o que você faz. Por exemplo, na cardiologia eu não gosto de procedimento, eu gosto só de consultório. Então, eu vou fazer só consultório. Você consegue viver na cardiologia fazendo só consultório.
não, eu não gosto de consultório, eu acho chato, eu gosto de pronto-socorro, eu gosto daquela emergência. A gente tem o pronto-socorro cardiológico, assim. Geralmente no pronto-socorro você tem o clínico e você tem também um cardiologista lá no pronto-socorro também, Sim. justamente para o infarto, tudo isso que precisa de uma atenção mais rápida e é um pouquinho mais delicado. Não, eu gosto de UTI. A gente tem a UTI normal e todos os grandes hospitais de Brasília, por exemplo, tem a UTI cardiológica, que fica mais voltada para as doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Mais específica, né? Não gosto disso, eu gosto só de fazer exame, mas você não quer fazer radiologia? Na cardiologia a gente tem o ecocardiograma, tem o teste de esforço, tem a angiotomografia de coronária, tem a ressonância do coração, todas essas são áreas dentro da cardiologia. Então, assim, é um mundo dentro da cardiologia que você pode escolher o que você quer fazer lá dentro. Algumas você demandam mais tempo de estudo, né? Às vezes uma residência maior, um estágio aí de 1-2 anos a mais, mas, poxa, tem muita coisa para se fazer. Uma área muito extensa, né? Uma demais, coisa assim. Demais. E a gente estava falando do infarto, também a gente comentou aí. O infarto, ele literalmente é uma morte de um tecido, é uma coisa assim? É quando morre aquele tecido o infarto do miocárdio, infarto no coração, é quando morre o tecido no coração. Você tem infarto cerebral, é quando morre o tecido do cérebro. Tem infarto pulmonar, que é quando morre o tecido do pulmão. Então, mas comumente, popularmente, quando a pessoa fala assim, infartou, é porque é do coração. Geralmente a gente faz essa associação. Mas Entendi. O infarto em si é uma palavra, né, que aborda qualquer tipo de tecido. Mas o infarto do coração é realmente quando aquele tecido do coração ele morre. E aí ele é substituído por um tecido fibroso que não tem mais aquela particularidade do coração, das células do coração de se contraírem. Então é um tecido que não tem mais a contração. Entendi. Então, na verdade, ele vamos dizer assim, não é que ele necrosa, ele só se Ele necrose tipo e é assim. substituído. Entendi. Ele necrose e ele é substituído por um outro tecido. Como se fosse num corte, ele vai não é aquela mesma pele, é outro fica aquela tecido, cicatriz, né? Que não tem a mesma elasticidade da pele, né? Quando você tem aquela cicatriz ela não tem a mesma elasticidade, não tem a mesma textura, não tem nada disso. Perde os efeitos protetores da pele. Assim funciona também com a célula no coração. Você perde aquilo. Então, aquela região, ela começa a favorecer, por exemplo, a você se for uma área muito extensa, aquela área não bate. Se não bate, o sangue que ali circula pode ficar mais parado naquela região. Então, você tem um risco maior de formar trombos dentro daquela região do coração. Caramba. Você tem também riscos maiores de provocar aquela região, como ela muda eletricamente, aquilo dali pode virar um centro para formar arritmia. Então, você pode ter mais arritmia depois do infarto também, né? Por exemplo, a morte por conta do infarto, inicialmente, né, o que mais mata, na verdade, é uma arritmia que você tem por conta do infarto. Não tanto a causa mecânica, é a causa elétrica que pode provocar um infarto. Então não é o tecido que deu problema, mas a consequência dele estar com aquele problema, o resto do coração vai começando a ficar mais prejudicado. Entra como se fosse um curto-circuito, assim. O coração perde a linha, tem estímulo elétrico de tudo quanto é lado e o negócio não funciona direito. E ele precisa dessa condução elétrica para poder contrair adequadamente. Então ele deixa de contrair e ele todo fica fibrilando. Sim. E aí, por isso que a gente faz a massagem cardíaca. Hoje em dia, a gente tem aqueles aparelhos desfibriladores que dão aquele choque. Né? E a questão do choque do desfibrilador, a gente vê muito em filme, né? Muita coisa, o pessoal sempre fala, aí o cara pula daquele negócio. Tá, mas a força daquilo ali, ele não causa prejuízos ao corpo? Ele só realmente faz voltar a bater, mas não causa nenhum prejuízo quando usa ele? Não, assim, se bem feito, não, né? A gente tem que usar gel para poder, um gel condutor, porque se você colocar aquilo dali direto na pele, você pode queimar a pele, aquilo dali, você pode deixar um pouquinho chamuscado. Mas assim, eu sempre gosto de falar que você está num momento de exceção. A gente é treinado para atuar nisso, Sim. Mas nem sempre a gente está com a melhor forma possível, né? Então, assim, você quer, porque todo o tempo que você perde, cada minuto que você perde, são 10% de chance de vida que o paciente perde numa parada cardíaca. Então, assim, para pensar, cada minuto 10%. Então, você não quer perder nenhum minuto. Então, assim, você não vai ficar se preocupando tanto
se tem a quantidade de gel. Você vai botar o máximo que você puder. Você bota lá tudo mais. Aquela história de fazer assim com as pás, que dali é só de filme, que dali não acontece de verdade. Ninguém de esfregar assim? Nossa Mito. Senhora. Total. Você quer ver, às vezes, quando o aluno chega na faculdade, ou o residente chega pra gente, ele vem com isso, né? De fazer assim, dá um dor no nosso coração. Porque o que acontece? Aqui dali é uma placa de metal. Se você faz assim, você atrita um metal com outro metal e você pode riscar aquela placa. Nossa. E quanto mais lisa ela for, melhor é a condução elétrica dela. Então, assim, você faz assim... numa vez só? Não vai estragar nem nada. Mas se ficar fazendo aqui dali, depois que está arriscado, aí vai riscar cada vez mais. Então, não tem essa de chegar um de lado para o outro, fazer que nem eles fazem lá, não. E dá o choque. Então, você bota de um lado, bota do outro, e aí você aplica o choque. O choque em si, ele pode provocar, sim, um pouquinho dessa queimadura, mas ele é feito com uma coisa muito nobre, que é reverter algum tipo de uma arritmia. Né? Então, assim, você tem que pensar que é uma condição que já está tudo acontecendo tudo errado. Assim. Né? Então, vamos tentar isso daqui para poder resolver a situação. Então, a gente faz mesmo. Muitas vezes, a gente faz para reverter uma arritmia que às vezes a pessoa não está em parada cardiorrespiratória. Às vezes a pessoa está consciente, mas ela está com uma arritmia muito grave, que o que a gente faz não é uma cardiodesfibrilação, é uma cardioversão elétrica, na verdade. É voltar o ritmo dela ao ritmo normal. Porque esse choque, ele funciona como um reset no seu coração. Assim como você faz o computador, está dando muito problema, você vai lá e reseta ele volta a funcionar. Sim. Você faz o reboot nele lá. A gente faz isso no coração também. A cardioversão elétrica, ele está com uma arritmia, e aí a gente dá esse reboot. Mas aí, nesses casos, o paciente, como ele estava acordado, a gente faz uma sedação, bota ele para dormir, bota ele para não sentir dor, faz um analgésico e aí faz. Às vezes o paciente volta com uma sensação de peso no peito, tudo mais, porque ele acabou de tomar uma carga elétrica ali de 200 a 360 joules. É uma carga boa. É alto. É alto. Mas, fora isso, nada, nenhuma outra repercussão, não. Legal. E no caso, então, quando dá, é aquela questão, né? Você leva o choque e você contrai, né? Sim, contrai. Mas não dá aqueles pulos todos que às vezes... Também é mentira. Não tem aquele pulo aquele todo. Salto que o cara dá, mas a gente tem que sempre tomar muito cuidado de alertar a equipe quando vai fazer. Né? Tem um protocolo que a gente faz, que chama ACLS, e um dos parâmetros é a gente checar quem está com a hora de fazer a cardioversão, a cardiodesfibrilação, ele checa para ver se, por exemplo, ninguém está encostando no paciente ou ninguém está encostando na cama do paciente, porque essa pode acontecer de conduzir a elasticidade e provocar uma parada cardíaca em quem sentiu. Você vai ajudar um e derrubar o outro. Então, assim, é muito preocupante. Às vezes a pessoa toma o choque e não acontece nada. Só aquele choque, aquele susto, mas pode acontecer e já aconteceu. Então tem que tomar muito cuidado. Então tem todos esses protocolos de segurança aí. Caramba, até isso, né? Você tem que pensar, né? Que às vezes quem tá ali tá desesperado perto, a pessoa encosta, aí ela vai pro chão. Pro manejo da parada cardiorrespiratória, a gente tem um treinamento, assim, do ponto de vista da parte cardiológica, a gente tem um curso que chama CLS, é um curso desenvolvido nos Estados Unidos. Já tem atualização quase... Antigamente era de 2 em 2 anos, hoje em dia está praticamente de ano em ano. Sei. E que você faz, é um curso de um final de semana inteiro, que você fica numa imersão mesmo, para você aprender a conduzir o momento daquela parada. Assim, um momento que é para durar talvez 5 minutos, 10 minutos, às vezes dura mais. Já tive envolvido em paradas em que a gente... Às vezes demora até 1 hora, né? 2 horas já teve caso mesmo. E aí você tem esse treinamento para isso, para a coisa tentar seguir a forma mais fluida possível. Assim. Então, mas quando a gente tem sucesso, não tem palavras para descrever a alegria que sensação, né? Entendeu? Assim, é muito bom mesmo. Só quem vive um negócio desse pode poder sentir, assim, não é besteira, não. É que nem quando as mulheres falam assim, ninguém sabe a alegria de ter um filho. Realmente, eu acredito totalmente, porque a alegria de você ter uma pessoa que está ali praticamente morta na sua frente e a equipe conseguir reverter isso, e quando eu falo equipe, porque ninguém faz isso sozinho, assim, não tem.
nesse ACLS, por exemplo, a coisa básica que você aprende a primeira coisa que você faz é checar a pessoa que está desmaiada e pedir ajuda. Então, assim, você tem que pedir ajuda. Ninguém faz nada sozinho, principalmente dentro de um hospital. Então, assim, e a equipe, quando vê essa recuperação, é indescritível. Incrível, mesmo, né? Não, eu acredito que você falou, eu me arrepiei, cara. Você falou, eu fiquei imaginando aquela cena, aquele momento. E é aquele negócio que, assim, a coisa para, assim, como, pelo menos, a gente entra num treinamento tão grande, assim, eu passei alguns anos, eu fiquei 5 anos lá no hospital de base, então, assim, era uma coisa que você cria realmente o seu... Aquilo entra em você, assim, é quase que medular. Você não precisa muito pensar, você vai. E a equipe toda já está assim. Fica então, no automático, Fica no automático. Você entra e vai e a coisa flui. Então, é bom demais isso acontecer. E aí, de repente, quando você volta daquilo dali, já está tudo funcionando. Quando você cai em si mesmo, já tá voltando, o paciente já tá com ritmo próprio, muitas vezes ele já está acordado, ele acorda, então é bom demais. Eu fico imaginando isso aí porque é uma coisa, quando a gente vê aquelas séries médicas, né, que eu fico pensando, a gente já começa a ter uma questão de pensar assim, cara, a pessoa tem que ter uma certa frieza naquele momento, você não pode ficar, vamos dizer, com medo, você não pode ficar com pena da pessoa, você tem que agir, né, você não pode ficar pensando muito, igual você falou, cada minuto é muito importante. Você não pode entrar às vezes a família está desesperada, pai, mãe ali gritando, ou a mulher, a esposa, o marido. Você não pode, né, pegar a pilha de ninguém, você tem que estar hiper focado, né? Mas você não consegue, assim, a gente é ser humano, você não consegue se desligar, não, assim, você não fica desligado totalmente, entendeu? Assim, mas o treinamento te ajuda nisso, a você a tomar aquela decisão. É como um piloto de avião, assim, ele está acostumado a pilotar no normal, mas ele faz o treinamento para quando alguma coisa dá errado. Acontecer, né? Porque quando dá alguma coisa errada, ele não pode se desesperar e falar assim, ah, meu Deus, o que eu faço agora? Não, ele age. E é assim com a gente da área da saúde também. Então, a gente é treinado, a gente tem que fazer esse treinamento constante. Isso não é, eu fiz na faculdade e acabou. Não, isso é constante. Isso tem que ser feito constantemente, porque quando acontece, aí você entra nisso. Mas é claro, a família importa, você está preocupado com a família lá fora, mas você bota isso em segundo plano porque o seu foco é aquele paciente agora. Né? Mas você não se desligar totalmente, você não consegue. Porque é um ser humano, ali na sua frente, entendeu? É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então... Mas você meio que consegue também não se deixar tanto levar pela emoção ali. Você tem que ter aquilo dali e tentar tomar as decisões lógicas. Esses treinamentos são para isso, mas a emoção fica, né? Assim, quando a coisa vem feliz, você fica feliz. Quando não dá certo, você chora. Às vezes você chora mesmo, você chora com a família ou você chora depois. São notícias ruins, notícias tristes. Eu sempre falo, ninguém gosta de dar uma notícia ruim. Por exemplo, eu já tive que dar notícia de falecimento de pai em Dia dos Pais. Não tem uma sensação pior na vida do que você fazer um negócio desse. Então, assim, não tem como você não se sensibilizar. Né? Como você não tentar... Você fala assim, se você não sentir nada, meu amigo... já te trocaram. Tem algum problema, né? Você tem que até... Te trocaram aí, porque já virou um ser robô, humano você não é mais, não. Porque alguma coisa aconteceu. E até porque você tem família, né? Então você se coloca no lugar, sim, né? Você imagina, poxa, podia ser meu pai, podia ser meu filho, podia ser, né, minha mulher. Você fica... Então, assim... E outra coisa também é o não julgar. A gente aprende isso muito legal na medicina, que é assim, não importa quem está aí na sua frente, é um paciente, é um ser humano, e não importa o passado, não importa o futuro dele, você não está ali para fazer justiça, né? Sim. Então, você está ali para cuidar da pessoa. Então, isso é uma coisa que a gente sempre norteia também a gente. É legal você falar isso, que acho que esse negócio você falou, pode ser uma pessoa que ela estava usando drogas, né? Mas não cabe a você pensar nisso. Pode ser uma pessoa que estava cometendo um crime, mas também não cabe a você pensar nisso, né? Você tem ali para agir e salvar aquela vida, né? Quem é a gente para julgar o outro? Assim, você sabe o que estava acontecendo, eu não sei o que estava acontecendo naquele momento. Pois é. Então, assim, não cabe você. Chegou uma pessoa, mas é porque ele bebeu, tudo mais. Não importa, assim, não importa. Aquilo dali é uma vida que precisa ser salva. Depois, se ele fez alguma coisa errada, isso acontece muito com o pessoal de trauma, que atende trauma, que chega motorista alcoolizado às vezes, né? Não faz diferença para eles se o motorista é o causador do acidente ou se é
a vítima do acidente, não faz a menor diferença. Eles vão dar a vida deles, o sangue deles para salvar aquela pessoa. Porque ninguém sabe o que aconteceu. Às vezes aquilo que chega, aquela primeira informação que chega é uma informação truncada. Tá desencontrada, né? Vai Tem um porquê atrás. Né? Vai que você toma, né? Então, assim, não faz isso, não acontece isso. A gente foca no paciente e pronto. E aí depois, se ele tiver que pagar alguma coisa na justiça, aí é problema do juiz, dos advogados. E é outra coisa. Porque eu acho legal a gente falar isso. Acho que tem muita gente que tem essa coisa de querer justiçar, né? Mas porque salvou, porque não sei o que. Cara, mas naquele momento você é um médico. Você tá preocupado em fazer o seu trabalho de salvar uma vida. O que acontece da porta para fora do hospital é da porta para fora do hospital. Ali para dentro é uma vida que vai ser salva, ou vai, pelo menos, a tentativa para ser salva vai ser feita ao que for possível. Então, não tem cor, credo, não tem nada. Não tem diferenciação, né? Nada. Isso é bacana. E eu tava aqui pensando, quando você falou do pronto-socorro, imagina assim, às vezes você tá ali fazendo um atendimento corriqueiro, uma coisa, né, trivial, que não tem nenhuma emergência, e de repente acontece a emergência, você tem que fazer muda a chavinha aqui na hora, você já Quantas vezes eu não estava no consultório atendendo e chamo o pessoal, a equipe de enfermagem vem e fala assim, doutor, fulano de tal parou. Você só tem tempo de falar para o paciente, espera aí e vai embora. Pode. E assim, a gente às vezes conta muito com a boa vontade e assim, o entendimento da população, que às vezes você é o único médico ali naquele pronto-socorro. Disponível naquele momento, né? E você vai prestar um atendimento que pode demorar 1 a 2 horas. Então, imagina, claro, a pessoa não vai ficar feliz. No meio da consulta dela, o médico teve que sair correndo e ficou 2 horas fora e ela teve que ficar lá esperando. Feliz ela não vai ficar, mas às vezes a gente a gente espera o entendimento da pessoa que foi para salvar uma vida. Por urgência, né? Por urgência, a gente tem que fazer. Então, mas é bom, é cada história de pronto-socorro que... Nossa. A gente pode daqui a pouco pegar umas aí pra gente contar então, que isso é legal. A gente tava pensando aqui no outro assunto que talvez seria legal também, a gente falar do colesterol, né? Que acho que é uma das coisas que mais em voga, né? A pessoa sempre fala muito, né? Cuidado do seu colesterol, você pode ter um problema. Cara, o colesterol é uma grande área dentro da cardiologia, porque vai desde dos efeitos que tem no coração, tem também como você se proteger do colesterol, quando você vai falar sobre atividade física, quando você vai falar sobre alimentação. A de alimentação, eu sempre gosto de falar aquela história de, vem cá, o ovo é o vilão ou é o bonzinho da vez, né? Porque... Toda hora muda. Então, uma hora fala assim, não, você não pode comer ovo porque aumenta o colesterol. Outra hora tá assim, não, o ovo não é vilão para o colesterol. Então, assim, o conhecimento médico ele é muito fluido, né? O que acontece hoje, o dia que a gente está gravando, eu sempre gosto de falar assim, olha, pode ser que daqui a pouco esse vídeo aqui seja completamente datado e falar assim, cara, eles faziam isso, que eu vou fazer 18 anos de formado agora. O jeito que a gente, por exemplo, tratava transtornos de ansiedade ou o infarto há 18 anos atrás é muito diferente de como a gente faz hoje. Então, assim, tudo muda. Todos os tratamentos mudam. Eu lembro na época, só cortando um pouquinho, eu lembro na época da faculdade que os professores falavam assim, não, olha, vocês têm que falar para as pessoas que elas não podem ter estresse, que elas têm que se livrar do que provoca o estresse. Aí eu fico pensando hoje em dia... Como que você faz isso? Impossível, assim, né? Hoje em dia a gente aprende a lidar com o estresse. Né? A gente agora falar assim, não, vende a sua casa e vai morar no meio de uma fazenda. Cara, mesmo lá você vai ter estresse do mesmo jeito, assim, você não fica mais livre do estresse, né? Porque tudo é para ontem, né? Antigamente você escrevia uma carta, você mandava para o correio, e esperava. A pessoa lia, respondia numa carta, voltava, e isso era uma comunicação. Depois isso mudou para o telegrama, que era um pouquinho mais rápido, passou para o e-mail, que você mandava para o e-mail e ia para a caixa do e-mail. Tinha o fax também, né? Tinha o fax, teve o e-mail. Hoje em dia é o WhatsApp, onde assim, você mandou, você espera daqui a uns 5 minutos, você tem que ter uma resposta. Se você não tiver uma resposta, como é que você não tem uma resposta em 5 minutos se eu mandei um WhatsApp para você? E a pessoa vê se você viu, então ela já vai te cobrar. Você já viu, não respondeu? Por quê? Tem as 2 linhas azuis aí, como é que tem 2 tiquezinhos azul aí, como é que você não respondeu ainda? Já tem 5 minutos, você vai me esperar mais tempo. Então, assim, isso todo mundo, né? Não é só um contato, todos os contatos. Todos os contatos. Então, assim, é tudo muito para ontem. Então, a nossa vida está muito corrida. Então,
Isso, claro, impacta em tudo. Isso impacta na nossa alimentação, na forma que a gente se alimenta. E a forma como a gente se alimenta muda muita coisa no nosso organismo. Antigamente, você via muito menos pessoas em sobrepeso ou obesidade na rua, e não é que as pessoas comiam menos. Assim, todo mundo, provavelmente quando você era pequeno, você almoçava e você jantava um prato de comida. Né? Assim, jantava um prato de comida. Não era, não, eu vou comer alguma coisinha assim. Não. Mas hoje em dia as pessoas parecem que comem às vezes menos e estão engordando mais. Tem a ver, claro, com o sedentarismo. Hoje em dia a gente não levanta nem mais da cama para mudar a televisão. Hoje tem controle remoto para tudo. Hoje em dia você faz tudo do celular. Tem que automatizar a casa toda, então você praticamente não precisa fazer nada. Assim. E os alimentos, eles estão agora muito mais... Além de calóricos, eles estão muito mais ultraprocessados, que é o principal vilão. Então, por exemplo, a dica de alimentação que eu sempre gosto de passar quanto mais natural for o seu alimento, mais caseiro for o seu alimento, mais saudável ele vai ser. É difícil você, se você for que cozinha a sua própria comida, sem usar temperos artificiais, sem usar nada artificial, você vai ter provavelmente uma alimentação muito mais saudável do que o que você vai encontrar na rua. Mesmo tem aquela velha história, né? Tem algumas saladas que você compra em fast food aí que tem mais caloria do que o próprio lanche. Caramba, não sabia. É isso mesmo? Por conta do molho, assim, tem mais caloria na salada do que no próprio lanche, às vezes. Aí fica a ilusão, né? Tem fica a ilusão. Vou comer só uma saladinha. Só uma aqui, saladinha tá tudo tranquilo. bem. Não é. A atividade física impacta demais também para perda de peso, para controle do colesterol. Ou a atividade física controla menos o LDL, que é aquele colesterol ruim. Mas o HDL, ele sobe, que é o dito colesterol bom, e ele também controla bastante os triglicerídeos. Então, a atividade física proporciona esse benefício também aí do colesterol. O colesterol é um mal que preocupa a gente porque é um mal de depósito. Ele não é assim, meu colesterol está alto hoje, então amanhã eu vou ter um problema ou daqui a um mês eu vou ter um problema. Não, eu vou ter um problema se esse colesterol ficar alto com 5, com 10, com 15, 20 anos. Então, por exemplo, você com seus 30 anos de idade, me preocupa se você tiver um colesterol alto, muito mais do que, por exemplo, um paciente que chega no meu consultório com 80 anos de idade que descobriu que o colesterol está alto. Que foi um processo dele, né? Porque assim, muitos anos. O que eu vou pensar para ele daqui a 20 anos de idade, quando esse colesterol vai dar algum problema? Poxa, né, assim, o que ele vai estar exigindo do corpo dele daqui a 20 anos vai ser muito pouco. Sim. Agora você, com seus 30 anos de idade, daqui a 20 anos, esse colesterol tem muito tempo para danificar o seu organismo. Então eu preciso ser um pouquinho, às vezes, mais agressivo agora. Sim. Às vezes eu preciso entrar com remédio, vou precisar. A gente sempre tenta a mudança do estilo de vida, né? A reeducação, de tirar cigarro, fazer atividade física, tentar comer melhor. Né? Mas, bebida também, né? Bebida também, mas às vezes a pessoa não está disposta a isso, não tem interesse nisso, ou às vezes a pessoa não tem condição, porque, poxa, como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou fazer minha comida se eu nem fico em casa, eu saio de manhã, só volto de noite. Sim. Né? A gente vê que tem gente que faz, tem gente que faz a marmita no final de semana e leva para a semana, mas nem todo mundo tem essa disponibilidade, nem todo mundo tem esse interesse, então a gente precisa entender isso e tentar adequar a melhor forma para o paciente dele, né? Evitar, mais uma vez, ficar julgando a pessoa. Né? O nosso papel não é julgar, é ajudar. Exato. Então, assim, você tem um problema, deixa eu te ajudar a resolver da melhor forma possível. Às vezes, a melhor forma possível que tem é com aquela medicação. Porque a gente sempre, mais uma vez, sempre estimula o hábito de vida saudável. Mas, às vezes, também não adianta eu falar para você e tentar estimular alguma coisa que você não tem interesse. Né? Que nem aquela conversa que a gente estava tendo sobre a atividade física. Sim, Né? Que assim, vou fazer atividade física, qual que é a melhor atividade física do ponto de vista cardiovascular? Poxa, se você tiver que escolher, a musculação é o que traz os melhores benefícios a longo prazo. Mas se você não gosta da musculação, da academia em si, poxa, você vai fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois você vai largar. Aí desistir e já era. E aí, que benefício que trouxe? Agora, se você for, eu gosto de andar de bicicleta, que é uma coisa super, o
pessoal gosta bastante aqui em Brasília. Poxa, então vai andar de bicicleta. E aí você vai fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Daqui a pouco essa bicicleta está te puxando. Você conheceu um grupo de corrida, daqui a pouco você está fazendo bicicleta e corrida. Daqui a pouco você fala assim, não, estou sentindo, eu preciso fortalecer um pouquinho mais minha perna. Aí você vai para musculação. Então, assim, acaba que a longo prazo você tem muito mais benefício. Né? E a outra sacada que eu sempre gosto de falar é aquela questão do eu mereço. Né? Quando você faz alguma coisa que você não gosta, vamos supor, vou na academia, não gosto, poxa, chato pra caramba, não gosto de academia, mas aí você vai na segunda, você vai na terça, você vai na quarta, você vai na quinta, você vai chegar na sexta-feira, cara, eu mereço esse hambúrguer. Não, eu mereço, eu vou tomar eu vou comer esse hambúrguer, tomar esse milkshake aqui, porque, pô, eu malhei segunda, quarta, quinta e sexta, pô, malhei a semana inteira, eu mereço. Aí você vai lá e todo o seu trabalho da semana, você jogou fora. Prejudica, né? Agora, não, se você faz alguma coisa que você gosta, você vai lá fazer a mesma segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você vai chegar na sexta-feira e te oferecem lá o seu hambúrguer, o mesmo milkshake que você adora. Você fala assim, pô, eu me esforcei tanto durante a semana, eu não vou jogar tudo a perder por conta disso. Não, quero não, vou comer só metade do hambúrguer aqui, vou tomar uma água com gás, tá tudo certo. Né? Então, assim, esses hábitos, quando você faz alguma coisa que você gosta, esses hábitos saudáveis, eles te trazem mais hábitos saudáveis. Isso é muito legal. Isso cria um processo no seu organismo virtuoso, não vicioso, virtuoso, né? Que traz mais coisas benéficas. E isso você tem impacto, sim, a longo prazo. E é isso que a gente tenta abordar com o paciente. Assim, é que as mudanças têm que vir de dentro para fora, porque aí elas são muito mais, ficam muito mais enraizadas do que simplesmente alguma coisa que é jogada a você, que aí pode grudar ou pode não grudar, e aí você vai seguir e a gente vai perder mais um tempo, aí daqui a 1 ano você vai sentir de novo, aí daqui a 1 ano você vai procurar, fala assim, tá na época do meu check-up, deixa eu fazer o meu check-up. Aí você vai chegar lá para mim e eu vou fazer, seu colesterol não tá bom, tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta. Aí você vai lá, faz 1 mês, 2 meses, larga, volta depois de 1 ano, olha quanto tempo a gente perdeu. Aí daqui a 10 anos você vai chegar para mim e fala assim, doutor, então, eu infartei. Aí, poxa, o tempo que a gente perdeu, tudo que podia ter sido evitado, né? Então, às vezes, a gente tem que conversar com o paciente, realmente passar a verdade para ele e trazer ele para a parte do tratamento. Né? Porque aquela história que o médico está aqui, o paciente escuta, não, hoje em dia está todo mundo junto. É uma conversa, né? É uma conversa e eu trago conhecimento para você e é uma decisão conjunta que a gente tem que fazer do seu tratamento. Lembrando que os impactos vão ser em você, não em mim. Né? O meu trabalho é muito pequeno. Meu trabalho é uma conversa de 30 minutos, 1 hora, a cada 3, 6 meses, 1 ano. É uma orientação que você está dando para a pessoa. Né? Agora se você vai estar tomando remédio, eu não sei, eu não estou lá todo dia de manhã, todo dia de noite. Se você está fazendo, não sou eu que vou passar de carro na sua casa, te pegar para te levar na academia. Não vou te dar bronca. Não sou eu que vou estar fazendo a marmita e ir. Né? Eu tive uma conversa muito boa, eu até fiz uma palestra um dia desses para um congresso, falando sobre como pode ter essa era digital, pode ter impactos na medicina, na área da saúde como um todo. Assim, eu não abordei só a medicina, eu abordei a área da saúde como um todo, que é uma coisa muito legal. Assim, tem vários receios que a gente tem, mas algumas coisas a gente pode trazer, né? As redes sociais, por exemplo, são vistas como vilões, muitas vezes, né? Porque tem gera aquela ansiedade, gera depressão. Mas a gente, às vezes, pode tentar puxar elas para o lado bom. A gente pode tentar enxergar uma coisa boa. Eu falo muito com alguns colegas psiquiatras. No meu consultório, às vezes, eu tento fazer isso. Como? Por exemplo, você tem uma rede social. Tá? Eu vou falar como um psiquiatra, que a gente já conversou. E aí, você tem a sua rede social e eu começo a te seguir, a te acompanhar na sua rede social. Sim. E, então, não para ficar te mandando DM, nada disso. Né? Não é me aproximar de você para ficar batendo papo lá, tudo mais, mas te acompanhar. E aí eu começo a perceber, por exemplo, você vem numa consulta comigo e você está um pouquinho mais cabisbaixo, está mais depressivo, tudo mais, e eu faço, bem, deixa eu ligar o alerta nesse aqui,
então eu vou lá e coloco você para ficar... Hoje em dia a gente consegue botar a pessoa para ficar acompanhando todas as publicações dela. Né? Ela aparecer com mais frequência, por exemplo, para a gente no feed. E aí você começa a ver e você vai lá e posta um negócio mais depressivo, por exemplo. E aí nisso, com a minha impressão da consulta, eu consigo abordar você já naquele momento e às vezes tentar evitar que você entre num processo depressivo maior, ou um transtorno de ansiedade maior, porque eu tive essa abordagem. Então, assim, a gente pode usar isso para ter um acompanhamento mais próximo do paciente. Isso pode ser feito por psicólogos, pode ser feito isso por nutricionistas. Eu brinco, eu falo assim, de vez em quando chegam uns pacientes lá no meu consultório que não estão com a pressão controlada. Estão malhando direitinho, estão se alimentando direitinho, mas aí se eu entro na rede social, não tem uma postagem de academia, final de semana é sempre barba lá do churrasco. Fia pé na jaca legal. Entendeu? Assim, até que ponto está realmente contando aquela história real no consultório e nas redes sociais, né? Então, assim, isso pode ajudar a gente. Essa parte nova aí das redes sociais, da era digital, pode ajudar a gente demais, assim. Os wearable devices, os smartwatches, né? os outros relógios que tem, tudo isso traz para a gente uma proximidade maior. Você pode ter um controle melhor sobre sua frequência cardíaca, né? Nessa época da pandemia que teve, que a gente está terminando, graças a Deus, se Deus quiser. Em breve logo para, né, de vez. Né? Chega. A gente tem, por exemplo, a oximetria, que ajudou tanta gente, né? Você não precisar ir todo o tempo para ver, então você tinha isso, mesmo nos smartwatches ou nos telefones tinha também. Então, ver frequência cardíaca para paciente que tem arritmia, ver no relógio hoje em dia, isso é super válido. Isso está chegando para a gente, assim, e vai chegar cada vez mais e mais, e a gente tem que estar adepto a essas modernidades aí. São as ferramentas, né? Que vão melhorando, vão ficando mais populares, né? Você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Né? Uma ferramenta é uma ferramenta. Exato. A faca pode fazer um sushi, mas também pode machucar uma pessoa. Então depende da forma com que você usa. Agora a gente comentou também um dia atrás, aquela questão do remédio e o veneno. Né? A dosagem pode ser a diferença. Né? Geralmente todo remédio ele pode ser um veneno dependendo da dosagem que você usa. Às vezes o limiar é muito pequeno. A faixa terapêutica é bem pequenininha mesmo. Então tem que tomar muito cuidado. Que às vezes o pessoal também que vilaniza, porque é o celular, é a rede social, tá? Mas será que quem usa não é que está usando do jeito errado, né? Não tá pensando igual você. Porque eu achei muito legal essa ideia que você falou, porque você começa a pensar que fica uma coisa mais realmente humana, mais próxima. Né? Porque tem consultório que a gente chega, às vezes o médico nem olha na sua cara direito, nem dá aquela atenção. Agora você pensar que, o seu médico já vai ter um acompanhamento ali com você, mesmo que a distância, mesmo que vai dar uma percepção, igual você falou, tô vendo que o cara não tá tão legal. Vou mandar uma dica aqui que eu percebi que eu acho que pode ajudar ele. E aí não precisa, às vezes, ele dar consulta, mas ele ali só te acompanhando, ele já vai conseguir ter aquela, legal, o mundo passou uma dica aqui que pode ser isso que tá me acontecendo, né? Pode ser isso que vai me ajudar. Sim. Tal. E às vezes, você não pode estar fazendo, às vezes, a consulta toda hora, mas, posso estar acompanhando o Rômulo e vendo uma dica legal. E às vezes você está à distância, às vezes você está em outra cidade, às vezes você está em outro estado, em outro país, entendeu? Assim, então, e isso pode nos trazer mais para próximo. Então, dá para fazer assim, entendeu? Tem coisas boas que podem sair disso. Basta você querer enxergar dessa forma. Querer também consumir, né, esse conteúdo, que às vezes é legal de ter um entretenimento, a bobeira, mas também é legal procurar uma coisa, né? Sim, tem a parte séria também. Tem a parte séria, Tem a parte séria. E as informações, você pode pegar muita coisa na internet. Sim. Né? Informações boas e informações ruins. Sim. Assim, você tem que lembrar que eu brinco assim, falo que a internet é o que a rua era antigamente. Antigamente, que eu falo assim, fulano de tal, não fica conversando com qualquer um na rua. Né? É perigoso. A internet, hoje em dia, você também não pode ficar conversando ou pegando informação de qualquer um na rua, porque lá é um ambiente que você escreve o que você quiser. Exato. Então, você tem que procurar alguma informação em locais sérios, ou com profissionais que você acredita, profissionais sérios. Então, tem locais para isso. Por exemplo, toda a sociedade brasileira médica, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, todas elas têm uma parte do site delas que é voltado para o público em geral, onde não tem tanto aquela medicina com o Medicaid, né? Aquele linguajar mais rebuscado, difícil, alguma coisa assim. Coisa muito técnica, né? Voltado para a população, onde é o mais fácil o entendimento. Então, assim, você está com uma dúvida, vê lá num site desse, de uma sociedade dessa, vê como é que tá, vê que está descrito, vê se é isso mesmo ou se não é.
Às vezes tem um entendimento diferente, né, do que o seu vizinho te falou, do remédio que você precisa tomar, que ele toma e que você devia tomar também, né? Às vezes não tem necessidade disso. Isso é legal a gente falar disso, porque assim, eu acho que a internet também, e a questão do vizinho também, são duas coisas. Uma, primeiro a internet, porque eu acho assim, muitas vezes a pessoa hoje, ela fala assim, sentiu um negócio, o que ela faz primeiro? Ela vai no Google para procurar. Como se o Google fosse o médico, né? E aí, só que o Google, às vezes, sei lá, você tá com um negócio ali que às vezes é uma coisa nada a ver, e o Google vai te falar uma doença incrivelmente grave. A pessoa, ou é câncer, Deus, eu tô morrendo. Ou é derrame. A pessoa pensa, nossa, meu Deus, eu tô morrendo. O Google falou aqui, eu tô morrendo. Calma, cara, vai fazer uma consulta com um médico de verdade, vai conversar com o cara olho no olho. Porque é igual você falou, às vezes, é o seu cotidiano, os seus hábitos estão levando a uma coisa específica, mas você tá com um sintoma que pode se confundir com um monte de coisa, né? O transtorno de ansiedade, por exemplo, ele pode mimetizar qualquer sintoma. Então, a pessoa pode achar que está tendo um infarto e ser um transtorno de ansiedade. Não estou falando que é sempre isso, né? Mas é muito... Né? Mas pode acontecer. Então, às vezes você bota lá no Google e vai vir assim, você está infartando. Não que seja menos um transtorno de ansiedade. Você precisa tratar também, porque o infarto é mais agudo, então você precisa tratar mais rápido. A urgência é muito maior. Mas você precisa também. Mas eu não vejo o Google como um vilão. Eu não tenho medo do Dr. Google. Tem colegas que às vezes falam assim, o paciente quando chega que fez aquela avaliação com o Google, cara, não tem problema, tá lá, ele usa aquilo ali. Resta eu tentar convencer o paciente em que talvez não seja aquilo que está lá e tentar explicar para ele da melhor forma possível. Sim. Porque essa relação que se cria entre médico e paciente, só assim a gente consegue vencer essas informações desencontradas. Quando a pessoa acredita no profissional que ela segue, que ela acompanha, que o acompanha, é que a gente tem essa relação. Então, é muito importante mesmo essa história do Dr. Google aí, mas tem avaliação com o seu profissional, entendeu? Assim, vai lá, quer tirar uma dúvida mais urgente, tudo mais, mas não acredite cegamente no que você viu. Veja lá, mas também... É um site confiável? Eu sempre gosto de perguntar assim, vem cá, quando chega o paciente com essas informações, mas de onde você pegou essa informação? Né? Porque foi no blog do fulanozinho de tal lá. Eu falei assim, mas em que ele é? Ele pelo menos é da área da saúde? Não, ele tem um blogueiro. Cara, assim, poxa, então talvez não seja uma informação tão fidedigna. Pode ser, tá? Às vezes ele tem uma puta estrutura por trás, de assessoria médica e tudo mais, que não deixa ele dar a informação errada, mas às vezes falha. Às vezes pode ser querendo vender um produto e você tá ali entrando na pilha de... Justamente, né? Tomar algumas coisas assim que a gente vê que não tem tanto embasamento científico, mas tá aí para ser vendido e o pessoal tá consumindo a roda aí. Mas foi interessante você também comentar essa questão do que a gente falou da ansiedade, porque eu acho assim, eu conversei com amigos também, a gente vê que, principalmente agora, depois desse período que a gente passou, né, da pandemia, com essa crise toda, acho que muita gente desenvolveu isso, né? Acho que talvez até já tivesse ali aquela coisa dentro dela, mas acho que intensificou, né? Acho que ficar preso de casa, não poder se interagir com as pessoas, acho que aí foi a hora que a pessoa se deparou com as piores coisas dentro dela, né? Ela começou já a expandir, talvez, esses sentimentos, essas coisas, né? Inclusive, sentir esse tipo de coisa, que realmente eu já vi pessoas comentarem exatamente isso, que hoje em dia ficou esse resquício, né? Vamos dizer, essa sequela, a pessoa fica tendo momentos de palpitação, momentos que sente essa sensação, igual a gente comentou, da arritmia, né? Dá aquela, caramba, deu alguma coisa aqui, né? Parece que deu uma coisa. A pessoa entra naquele looping. Às vezes pode ser num momento de nervoso ou pode ser num momento qualquer. Ela tá aqui trabalhando, normal, de repente dá aquela... Opa, tem alguma coisa errada. Porque a gente passou por muito tempo em alerta. Para pensar assim, foram quase assim, de piores momentos, vamos botar 1 ano e meio, talvez, de piores momentos. Mais intenso, né? Mais intenso. Em que você estava em alerta e era o tempo todo, assim, não, você tem que estar notando os sintomas, você tem que estar prestando atenção. Então, você estava muito voltado para você e para o que você estava sentindo. E era uma coisa que, a não ser que você focasse nisso antes, era uma coisa que você não estava acostumado. Você não ficava muito prestando atenção no que você sentia, no comportamento do seu organismo. E você passou 1 ano e meio com aquilo sendo bombardeado na sua cabeça e você intenso, eu tenho que prestar atenção, mas eu estou respirando direito, não, mas a minha saturação está boa, não, a minha frequência cardíaca está boa, mas e se eu ficar doente, como é que vai ser? Então, foi um período muito grande de ansiedade. Então, agora a gente está tendo uma onda, depois dessas ondas da pandemia que a gente teve, que é de doenças psiquiátricas, né? Transtornos psicológicos, que a gente está tendo, infelizmente. A gente sabia que isso ia acontecer, né? A gente tentou proteger ao máximo quem a gente conseguia,
mas a gente sabia que isso ia vir justamente por isso, assim, muito tempo, muita carga de notícias ruins, informação o tempo todo, né? Todo. Então, tanto que quem ficava doente, eu sempre alertava os pacientes, assim, olha, dá uma fugida um pouquinho, se você está doente, não fica tanto em rede social, desliga a televisão, acompanhando o tempo todo, vai assistir um streaming, alguma coisa assim. Uma série, um filme. Porque principalmente lá no começo, cara, você ligava a televisão, era o tempo todo só falando o 24 tempo todo. horas bombardeando aqui. Tem a sua validade? Tem, claro, alertar a população. Mas isso, infelizmente, também gera o medo que ocasionou. Sim, vai gerando ansiedade e tudo mais, Total. né? E assim, é uma coisa muito legal a gente também pensar na questão da que a gente está comentando aqui do acompanhamento, né? A gente está falando de estudo, eu acho que tudo que a gente tem comentado, acho que também faz muito parte da questão da gente também as pessoas se conscientizarem mais de ter uma frequência, né? Se acompanhar de vez em quando, dar uma olhada, verificar, né? Fazer exames, né? Se sentir que tem alguma coisa errada e às vezes também se não sentir, né? Se tiver, às vezes tudo bem, mas já passou um tempo que você não verifica, né? O check-up a gente recomenda, aí assim, tem muitos, não tem um embasamento científico que comprove que o check-up deva ser realizado, né? Principalmente para a população em massa, quando a gente pensa em medicina coletiva, é caro, sai caro, né? Mas quando a gente trata de pessoa para pessoa, a gente poucas vezes, às vezes a pessoa não sabe nem o histórico familiar dela direito, das doenças na família. Então a gente orienta que pelo menos uma avaliação de vez em quando, de um exame de sangue para ver colesterol, ver função da tireoide às vezes, ver a glicose, né? Meça a pressão arterial e eventualmente você vai ter que fazer algum outro exame complementar e tudo vai muito com o que você está sentindo, do seu estilo de vida, dos seus hábitos de vida, né? E do seu histórico familiar, dos seus hábitos de vida e do que você está sentindo. Assim, acho que são esses os 3 principais fatores que acabam norteando a gente nessa frequência. Assim, você tem que voltar todo ano para fazer exame, você volta de 2 em 2, volta de 5 em 5, sei lá. Assim, então, depende muito disso, né? Então, vamos supor assim, eu tenho... meu pai teve um infarto quando tinha 50 anos de idade. Você vai esperar 50 anos para você fazer um exame? Né? Exatamente. Talvez mesmo sem sentir nada, talvez é bom você mesmo sem sentir nada, às vezes uns 10 anos, 15 anos antes, você já começa a dar uma checada, ver como é que tá, ver como é que tá o seu colesterol, ver como é que tá a sua glicose, né? Ver tá fazendo atividade física, tá mantendo um peso bom, um peso adequado. Então tudo isso é válido. Então vai de cada um para cada um, não é aquela coisa de, você tem que fazer todo ano, você tem que fazer em 2 anos. Acho que vale muito quando você for na consulta com o seu médico perguntar assim, doutor, e aí, volto quando? Geralmente ele fala, quero te ver no final do ano, né? Às vezes você tem uma doença, uma hipertensão, fala assim, eu preciso te ver daqui a 3 meses, ver como é que estão os remédios, ou daqui a 6 meses, né? Então, acho que essa conversa com o seu médico assistente é muito válida. Não tem uma receita de bolo. Eu costumo falar assim, olha, não é uma receita de bolo. Você vai chegar lá no consultório e vai te pedir aquele tanto de exame pronto e eu vou saber. Não. Acho que a gente tem que individualizar para cada pessoa. Porque, às vezes, se eu pedir tudo para todas as pessoas, vai vir muita coisa que, às vezes, é desnecessário. Entendeu? Não quer dizer que um exame alterado seja uma doença. Eu não estou lá para tratar um papel. Eu estou lá para tratar a pessoa. Então, a gente tem que escutar. Então, essa relação do médico com o paciente é mais válida. Eu tento passar isso para os médicos quando eu estou em formação, que passam lá pela gente, que o exame é um exame complementar. Ele complementa uma avaliação médica. Né? Então, se você não fizer uma boa avaliação médica, tudo depois disso, você pode não pedir o exame adequado, você não vai chegar a ver o resultado adequado. Então, a boa avaliação médica é básica para isso. Para ver o conjunto, né? Claro. Para analisar. Porque às vezes a pessoa, é igual a gente está falando ali, que você vai pegar um sintoma, às vezes, olhar para ele e falar assim, pode ser um monte de coisa. Então, calma, né? Às vezes, com o médico te explicando, olhar ali, avaliando direito, ele fala, não é motivo para tanto preocupação. Então, é motivo para tanta preocupação. Você tem que fazer outros, né? Nem toda dor no peito é do coração. É do coração, né? Entendeu? E, geralmente não é, assim, se você for olhar para pensar, a maioria das dores no peito não é do coração. É raro quando você pega a população em geral. Mas, então, aquele paciente que tem 23 anos, jovem, saudável, joga bola, joga futebol. Bons hábitos ali. Lá, ou faz a sua luta, bons hábitos, tudo. Tem uma dor no peito, é diferente daquela dor no peito, daquele senhor de 70 anos de idade, que é fumante, que não faz exercício físico, está acima do peso, que come o seu churrasco toda semana, que não tem uma alimentação saudável.
poxa, eu vou ficar muito mais preocupado com esse senhor com a dor no peito do que um jovem de 23 anos. Então, né, às vezes o mesmo sintoma a gente tem que levar em consideração é o paciente que está apresentando aquele sintoma. Sim. E os exames, a gente estava falando dos exames, tem uns que são, acho, mais comuns, né? Por exemplo, a gente tem aquele que a gente coloca aqui no braço, a gente coloca um medidor. A MAPA, que é a medida ambulatorial, né, da pressão arterial. Porque aquelas medidas isoladas da pressão, elas são boas, mas elas são difíceis para a gente fechar um diagnóstico do paciente. A gente tem parâmetros para fechar, mas eu sempre tento associar entre uma foto e um vídeo. Se eu pegar você, João, pedir para você dar um salto e tirar uma foto, aí eu vou falar assim, ó, o João voa. Tá aqui na foto, aqui, ó. Tá aqui na foto. Tem uma impressão momentânea, aquilo ali. Agora, se eu fizesse um vídeo de você, eu ia ver que você estava no chão, você pegou um impulso, pulou e voltou. Então, eu sei que aquilo dali foi um salto muito... Você não vive no ar. Exatamente. Né? Assim é com uma pressão arterial, uma medida de pressão aleatória, onde eu tenho lá, aí eu tenho uma medida sua que está alta. Naquele momento. Se eu tenho uma MAPA, eu vejo que estava sempre normal, você por alguma coisa, um aborrecimento, alguém te fechou no trânsito, você recebeu uma notícia ruim, o canal recebeu um strike. Cara, sua pressão vai subir para 20. Entendeu? Ou então tá perdendo um ônibus, o cara tá correndo. Justamente, assim. Aí a pressão sobe, mas depois ela volta e vai ficar normal. Então, assim, aquilo dali me dá o direito de falar que a pessoa é hipertensa? Não. Cara, normal, é uma resposta do organismo. Né? Quando a gente bebe muita cafeína, qualquer estimulante vai subir a pressão um pouco. Falou do energético, né? Você está com vontade de fazer xixi, a gente orienta. Por exemplo, você vai medir a pressão, você tem que esvaziar a bexiga antes. Você tem que estar tranquilo naquele momento. Tem que estar tranquilo, tem que estar sentado há um tempinho. Você está na academia, acabou de fazer aquele treino pesado. Você vai medir a pressão? Cara, eu te digo, tá alta. Tá alta. Se não tiver, aí que tem algum problema, não é verdade. Você pode ter uma síndrome vasovagal aí. Você tá, verdade, já ouvi falar. No estímulo físico aí, a sua pressão, de repente, você vasodilata, seus vasos dilatam um pouquinho, sua pressão cai e você desmaia. Isso é a síndrome vasovagal. Então, se sua pressão está muito baixa no final do exercício, talvez você tenha isso. Então, vale a pena. Agora, alta não me preocupa. Mas, poxa, fiz atividade física, já tem 2 horas. Estou aqui, tranquilo, relaxado. Aí eu meço a sua pressão, tá alta ainda? Aí já liga um alerta para mim, não, tem que ver. Agora, logo depois, não. Então, tem tudo isso. Recebi uma notícia ruim, a pressão está alta. Super normal também. Né? Assim, às vezes a pessoa se preocupa tanto, é que nem aquela pessoa com glicemia, por exemplo, diabético. Que a pessoa nem é diabética e já tem um glicosímetro. Tem aquele aparelho de medir glicose e fica de vez em quando medindo glicose. Fala assim, e se tiver alta, você vai fazer o quê? Vai mudar alguma coisa na sua vida se tiver alta? Você vai começar a usar insulina em casa por conta disso? Não. Então, para que você quer saber? Eu sempre falo assim, a avaliação ela é importante quando ela tem uma mudança de conduta. Né? Se você vai manter, se isso daqui não vai impactar, você vai ficar furando seu dedo, causando essa dor. Para quê? À toa, né? Se você gosta de sentir dor, beleza, então vai. Mano. Mas assim, não tem muito isso. Se não vai mudar nada na sua vida, não vai ter uma mudança de conduta naquele momento, não precisa se submeter a isso. Né? Pacientes que não têm histórico de hipertensão, nem na família, que são controlados, têm hábito de vida. Eu tenho que medir minha pressão todo dia. Poxa, legal, né? Pelo menos dói menos. Mas será que precisa mesmo? Ou será que daqui a pouco você não vai gerar uma certa ansiedade? Exatamente. E aí você mede a pressão, aí dá um pouquinho alterada, e você fala assim, não, deixa eu medir de novo. Aí você vai lá e mede de novo, aí daqui a pouco tá um pouquinho mais alto, você vai lá, não mede de novo. Aí começa a neurose, aí você começa a ficar ansioso, e a sua pressão vai subir porque você tá ficando ansioso. Aí, né, é um círculo vicioso, assim. Então, poxa, pega leve, assim. Tranquilo, mede de vez em quando, vai numa consulta, o médico vai lá aferir nas melhores condições possíveis e pronto, tá tudo bem. E aí o mapa que a gente falou é para isso, né? Para quando você eu quero ter então uma ideia de um recorte da sua vida, do seu cotidiano, o que é que tá acontecendo, né? Tanto que a gente pede para que o paciente tente levar uma vida regular naquele dia, que não seja assim, eu vou botar o mapa num dia onde eu não vou nem sair de casa. Não, a ideia é que você saia, que você vai trabalhar, que você sentiu o que você passa, né? Porque, mas é porque minha vida é super estressada, então minha pressão tá alta por conta disso. Tá, mas você já então combinou com o seu organismo que ele não pode levar em consideração essa pressão alta porque você está estressado? Não. Se a sua pressão tá alta, mesmo porque você está estressado, boa parte do seu dia, você precisa tratar isso. Se você vai tratar o estresse, se você vai tratar a hipertensão,
aí a gente pode conversar na consulta. Mas que você precisa tratar que essa pressão não pode continuar alterada, ela não pode. E eu só vou saber disso se eu ver a sua pressão no seu dia a dia, né? Outra coisa que a gente usa para avaliar a pressão também, às vezes, é na atividade física. Então, a gente usa o teste de esforço, aquele da esteira. Né? Ele vê a pressão. Durante o esforço, ele serve também para a gente poder ver, além de alguma arritmia no esforço, alguma alteração que sugira uma isquemia, se fosse um início de que os sinais que estão faltando, às vezes, sangue no esforço no seu coração. A gente também pode ver pressão. Se a sua pressão sobe demais no esforço, né? Entendi. Uma pressão hiperreativa no exercício. Aí, nesses casos, a gente pode dar algumas orientações de como fazer a atividade física, de que seja mais seguro para você. Né? Porque o paciente hipertenso, ele não deve começar uma atividade física se a pressão estiver muito alta. Se a pressão estiver lá de seus 18/10, ele não deve começar a fazer atividade física naquele momento. Porque a pressão ela tende a subir com o exercício, então se ele já começa com 18/10, por exemplo, vai saber se ele não vai lá para 20 por alguma coisa, e aí é preocupante. Então, o que eu oriento os meus pacientes mede a pressão, aí sim tem a indicação de medir a pressão antes de começar a fazer o exercício físico. Está alterada? Descansa um pouquinho, relaxa, talvez não seja aquela hora para você fazer atividade física, ou se você tiver algum remédio para tomar naquele horário, toma o seu remédio, espera mais uma meia horinha, mede de novo e depois faz atividade física, muito mais seguro. Bem mais tranquilo, né? Eu tava falando aqui, você falou, né? Eu lembrei aqui que você comentou do vaso vagal. E eu tinha um amigo que realmente ele tinha esse problema. É legal comentar um pouco sobre isso. O vaso vagal, ele é o quê? Ele é uma coisa genética? É uma coisa que você pode desenvolver também? Como é que é? Você já nasceu com uma tendência a isso, tá? Você vê, não tem, a gente percebe que é mais frequente em mulheres jovens, mais magras, um pouquinho, tem mais tendência a apresentar isso, porque fica mais exacerbada essa resposta do organismo. Mas de vez em quando tinha 7 de setembro, por exemplo, você via naquelas formaturas militares, de vez em quando desmaiava algum soldado, algum militar, e era porque ficava muito tempo parado. Então, aí tem diminuição do retorno do sangue para o coração, então acaba que o coração bate com menos quantidade de sangue, então isso causa uma queda da pressão. E o seu cérebro é um órgão que é muito egoísta. Sim, ele que comanda praticamente. Então, assim, se ele nota que está faltando fluxo de sangue, ele fala assim, não, para mim não pode faltar. E o problema é que ele fica aqui no alto. Né? Ele fica aqui no alto, né? Então, assim, se tem que ir contra a gravidade que é difícil, então ele fala assim, bem, então eu preciso botar na mesma altura. Como é que ele faz isso? Ele te desmaia. Assim, você cai no chão, que aí você fica tudo na mesma altura, e aí nivela e fica mais fácil de bombear o sangue, e aí vai chegar para ele. Então, comportamento egoísta mesmo. Ele te derruba para isso quando começa a faltar algum tipo de... Quando ele começa a notar que está faltando esse... Não está chegando lá. Não está chegando lá. Então, algumas pessoas na atividade física, no calor, por exemplo, elas vasodilatam. O vaso delas, a artéria, expande. E aí, como você não tem um acréscimo de volume sanguíneo, um tubo, se você aumenta o diâmetro do tubo, mas a quantidade de líquido passando ali é a mesma, a pressão diminui ali dentro. Né? E se diminui... O cérebro interpreta como? Não, está diminuindo aqui, vai vir menos sangue para cá. Deixa eu botar no chão que aí vai. E é isso que acontece, entendeu? Aí você começa a ficar tonto, você pode chegar a desmaiar. Mas isso tudo, a pessoa com o passar dos anos, ela vai começando a entender melhor o organismo. Ela tem sinais de que isso vai acontecer. Então ela para antes, ela começa a ter algumas orientações para perceber e parar antes. A atividade física, por mais que ela provoque isso quando extenuante, mas cada vez que você está melhor condicionado, você tem menos chance disso acontecer. Então, assim, é um treinamento mesmo. Assim, quanto mais treinado você tiver, menos chance você tem disso acontecer. Tem alguns exercícios específicos que a gente ensina para o paciente, para ele fazer, para melhorar esse retorno venoso. Né? Algumas orientações que a gente faz. Evitar, mais uma vez, cafeína, chá preto, tudo isso que tem cafeína, porque estimula mais a ter assim, no vaso vagal quem tem. Então, todas essas orientações a gente faz aí para os pacientes, mas isso também é uma das queixas mais comuns de consultório cardiológico. É mesmo, eu lembrei, quando você comentou, eu lembrei desse meu amigo, que ele até usava aquelas meias, né? Tem a meia de compressão. Compressão, né? Porque é exatamente para isso, para fazer ficar mais pressão lá na perna. Mais pressão na perna. Porque a panturrilha,
ela é como se fosse o nosso segundo coração. Interessante. Tá? Então, porque o sangue venoso, para retornar das pernas, ele tem que ir contra a gravidade. Então, ele precisa de um estímulo maior. E a panturrilha é justamente para isso. Então, sempre mexer a panturrilha. Quando você faz algum tipo quando você faz participa desse serviço militar, quando você faz serviço militar, ou colégio militar, alguma coisinha, eles sempre orientam você, você está há muito tempo em uma formatura, você vai ficar mexendo os pés, de vez em quando você vai ficar na ponta do pé e volta, justamente para fortalecer a panturrilha, para poder fazer a panturrilha contrair e o sangue fluir. Bombear o sangue. Legal. Eu não sabia que tinha tão comum assim, não. Na época, quando ele falou, eu achava assim, cima do vagal, eu pensava que tinha a ver com vagabundo, vagal de vagabundo, não tinha nada a ver, né? Não. É outra coisa. E ele falava da meia, e ao mesmo tempo a pessoa também não quer mostrar, né? Não, eu tô com a mente, a meia pensava que era um meião. Meião mais, de menino, jogar. Menino falou, você é um meião, mas pô, pra que é um meio tão grande assim, cara? Não sei o que. Aí ele depois falou, não, porque eu tenho isso aqui. Inclusive, se eu desmaiar, você levanta minhas pernas. Tipo assim, se eu cair no chão, bota minha perna pra cima. Melhora ainda mais o fluxo. Pô, legal demais. Cara, a gente tava falando aquela hora da palpitação também. A palpitação, ela é uma coisa comum ou também é algo motivo de preocupação? Super comum. Tá? Se você ter palpitação na sua vida, em momentos de ansiedade, momentos de estresse, então, nossa senhora. Tá? Mas algumas palpitações geram maior preocupação. Então, por exemplo, você está tendo muita palpitação, isso já preocupa, vale a pena fazer uma avaliação. Eu tenho uma palpitação e começo a sentir dor no peito. Também preocupa. Eu estou tendo palpitação e fico suando bastante. Preocupa. Eu tenho uma palpitação e desmaio. Preocupa demais, entendeu? Então, assim, mas aí você vai passar por uma avaliação e a gente vai definir melhor no consultório do que se trata, se precisa fazer alguma coisa, ou se às vezes é alguma coisa super benigna que não precisa de tratamento. Mas às vezes a gente usa algum remédio para poder ajudar, ou às vezes precisa de um exame complementar para poder investigar. Tá? Mas pensa assim, o seu coração bate de 80 a 100 mil vezes por dia. Caramba. Todo dia. Então assim, poxa, ele bateu umas 50, 60 Dá vezes a mais aí, né? No universo de 80, 100 mil, é nada. Por favor, né? Vamos tolerar também. Poxa, tá perdoado, tá perdoado. Não, Dentro de 100 mil. Por que não? Tá, acho que tudo bem, né? Dá pra perdoar. Se fosse nós aqui batendo alguma coisa 100 mil vezes, com certeza a gente falharia alguma vez. Pensa assim, bem você mais. tá lá martelando 100 mil vezes no dia, dia, você vai manter aquele ritmo certinho? Não vai. Não vai. De vez em quando você vai dar uma falhada, alguma coisa assim, tá tudo bem. Né? Normal. E ainda, assim, os estimulantes também funcionam muito para isso. Então, quanto mais estimulante você ingere, mais o risco você tem de ter essas extracístoles, essas palpitações. Né? Então, isso a gente leva em consideração também. Entendi. Cara, um assunto também que eu também tinha uma dúvida que eu sempre ouvi falar quando eu falo assim, ponte de safena. O que é ponte de safena? Tá. O que seria isso? Tá. A ponte de safena você tem a safena, que é aquela veia da perna. Fica na panturrilha também ou não? Fica na coxa. Na coxa? Na coxa, sim. A gente, quando você tem uma obstrução no vaso, pensa assim, você tem como se fosse um cano, tá? A sua artéria no coração que irriga a coronária. Ela em algum ponto ela está obstruída. Aí acima de 70%, tá? Ela está obstruída acima de 70%. A gente tem, deixa eu só voltar um pouquinho para poder contextualizar melhor. Tá. Quando a gente tem uma obstrução no coração, o paciente pode já ter infartado, e a gente descobriu, ou foi em exames de rotina, a gente acabou descobrindo isso. Aí a gente faz um exame que chama cateterismo, que ele vai avaliar essas artérias coronárias, essas artérias do coração. A gente tem 3 principais artérias, tá? A gente tem a coronária esquerda, que ela logo se divide em circunflexa e descendente anterior. A descendente anterior era a principal. Eu vou passar mais rápido porque é mais técnico. É mais técnico, então. Mas essa é a principal artéria do coração. E a gente tem pro lado direito a coronária direita, tá? Então, a depender das obstruções, é que a gente vai decidir se o paciente vai fazer no cateterismo uma angioplastia, que é colocar aquele stent, aquela molinha para abrir, ou se ele vai precisar de uma cirurgia cardíaca, de revascularização. Né? Então, aí depende das áreas que são atingidas, da extensão, do número de artérias, uma porção de coisas que a gente leva em consideração das doenças que o paciente tem para decidir o melhor tratamento. Não é assim, vai ser sempre angioplastia ou vai ser sempre cirurgia cardíaca, não. Isso vai ser uma decisão.
E, por acaso, se a gente decidir, no caso daquele paciente, a gente decidir por uma revascularização cirúrgica, ou seja, vai abrir o peito e vai fazer essa revascularização, o que se trata? Pensa assim, a gente tem aquele cano que tem uma obstrução aqui. A obstrução tem que ser maior que 70% por conta de competição de fluxo. Vou explicar daqui a pouquinho. Então, a gente tem essa artéria. Eu vou pegar um outro cano e tirar eu vou ligar lá na aorta, da onde sai o sangue vem, e vou trazer para depois dessa lesão. Então, tudo aquilo depois eu estou protegido. É um desvio. É um desvio, tá? A gente tem esse desvio assim. Antigamente se fazia com... A técnica foi desenvolvida com a safena, com a veia safena. Só que a veia ela é mais frágil do que uma artéria. Hoje em dia a gente usa muito mais artéria do que veia. Artéria mamária, artéria radial, às vezes a gente usa, tá? Pela pressão de sangue que passa ali, porque a pressão é muito alta. Então a veia não está preparada para isso, então a artéria é melhor para esses casos. Então a gente usa mais a artéria, mas o nome ficou. Geralmente a pessoa pensa em ponte, tá? Ponte safena, por quê? Porque realmente traz de um lugar para o outro, faz realmente uma ponte sobre aquela obstrução. É igual quando você está numa via, o pessoal bloqueia a via, mas a gente dá uma opção de um caminho justamente pra você passar. Tá? E aí você faz isso. E 70% que a gente chama, porque é mais ou menos isso que a gente observou, que não gera uma competição de fluxo. Por quê? Porque se for menos que 60, vai acabar vindo muito fluxo pela artéria original e a ponte, como ela geralmente tem um diâmetro menor, ela vai vir menos fluxo. Então, como está tendo muito fluxo daqui e menos daqui, pensa numa via muito grande, com muito carro, tudo congestionado, e uma outra via pequenininha que vai vir para cá. Sim. O fluxo dessa via vai vir muito pequeno, eles vão deixar muito pouco carro entrar. Então, ali vai ficar parado. Se ficar parado, aquele sangue coagula e você perde a ponte. Então, por isso que você tem que ter esse número mágico aí de 70. Hoje em dia tem outras técnicas que a gente faz para poder definir melhor. Às vezes a gente bota com menos de que 70, ou às vezes 70 a gente percebe que nem precisa. Tem outras técnicas, mas é mais ou menos isso que a gente Entendi, tipo assim, uns 70% ali, porque se for mais do que isso já não funciona. Não, se for mais é bom. Se for mais é bom, assim, quer dizer, funciona, se for menos, vai servir provavelmente. Se for menos, provavelmente você vai ter essa ponte fechando muito rápido. Entendi. Caramba, muito legal entender essa questão. Porque a gente vê muitas vezes a pessoa, fiz uma ponte, Fernando, não sei o quê, fiz três pontes. Eu falei, caramba, como é que cirurgia é essa, né? Que você faz 3 vezes, mas aí no caso de fazer 3 vezes é porque a primeira não deu certo ou é por causa geralmente a pessoa fez no mesmo momento. Assim. Hoje em dia você vai ver muito assim, eu fiz 2 pontes mamárias e uma ponte safena. Assim. O pessoal usou duas vezes uma artéria e fez uma safena. Então, porque às vezes comprometia 3 artérias do coração. Então, fez uma para cada. Né? Você vai botando uma para cada. Então, o número de pontes é nisso. Claro, às vezes o paciente tem a infelicidade de ter que ser abordado várias vezes, mas a gente evita porque cada cirurgia, aquele primeiro externo, né, que a gente tem que rachar, ele fica mais friável, tem um risco maior de infecção. Então, a gente evita ao máximo ficar reabordando o paciente. Às vezes precisa. Né? Mas não tem jeito. Mas não é tão frequente o paciente precisar de 2 abordagens, 3 abordagens cirúrgicas por conta disso. Às vezes a pessoa precisa por conta de válvula, problemas de válvula, de trocar a válvula. Né? O caso do sopro seria um problema na válvula, não é? Geralmente sim. Tá? Mas tem os sopros benignos. Né? Criança pode ter. Quando você está grávido, por exemplo, mulheres grávidas podem ter algum sopro por conta do hiperfluxo. Pessoas com febre podem desenvolver um sopro, às vezes só por conta da febre. Pessoas com anemia podem ter sopro por conta da anemia. Então, o sopro nem sempre é sinal de que a válvula está doente. Pode ser reversível por questão de alimentação, daquele momento, e isso pode voltar ao normal, que é o que a gente chama de sopro benigno, às vezes não. E aí precisa acompanhar. Entendi. Né? Porque eu tenho na família, a minha madrinha, ela passou por uma situação que ela teve que fazer uma cirurgia, no caso, e ela fez igual você falou, teve que abrir, né, o externo, no caso. Então, pode ter sido algo, acho que era má formação, acho que era uma coisa talvez do tipo. E aí é mais sério, né, você tem que realmente fazer a intervenção. Sim, né? Aí tem que fazer uma intervenção. A gente tem próteses que a gente chama de próteses mecânicas ou próteses biológicas, que é com, geralmente, pericárdio bovino, e aí você faz o que difere um pouquinho
é porque as mecânicas você vai precisar anticoagular o paciente, usar um remédio para que mais forte para não coagular. As biológicas você não precisa. Então, por exemplo, uma mulher que está pensando ainda em engravidar, ela não pode engravidar usando anticoagulação. Não deve, pelo menos. Então, você não vai botar, se a mulher em questão ela pensa ainda em engravidar, você não vai botar uma prótese mecânica. Você vai botar uma biológica. Mas a mecânica ela costuma durar mais, então você precisa operar menos. Então tem todas essas que você decide naquele momento qual é a melhor prótese para o paciente. Entendi, você vai fazendo um acompanhamento ali. E assim, essa parte de cirurgia, quando a gente chega na questão de precisar de um transplante, tem a ver com essas doenças que a gente falou, que é uma questão da insuficiência, que vai chegar num ponto que não tem mais como aquele coração se manter? Tem, tá? A insuficiência cardíaca é uma das principais causas de transplante. A insuficiência cardíaca, ela é uma... como é que eu posso dizer? Ela é secundária, geralmente, a uma outra doença do coração. Então, o paciente infartou e desenvolveu insuficiência cardíaca. O paciente tem uma miocardiopatia por conta da hipertensão não controlada e desenvolveu uma insuficiência cardíaca. E isso evolui para uma disfunção do coração mais grave que chega a precisar, às vezes, de transplante. Sim. Tá? E aí hoje você já tem opções, como é que chama? A medicina vem evoluindo, né? Acho que já tem até corações artificiais, não tem? Ou já chegaram a implantar ou não? Os corações artificiais, eles funcionam como uma ponte para o transplante. Eles não são tratamentos definitivos. Entendi. Eles são assim, porque um transplante de coração, você não encontra coração assim tão fácil. Então, às vezes aquele paciente já está num estado muito difícil para ele, mas tem uma perspectiva. Sim. Então, você bota um coração artificial e para dar mais tempo para ele, para tentar procurar o coração para o transplante em si. Né? A gente viu algumas vezes alguma coisa parecida com isso, que foi na pandemia, com alguns atores e algumas pessoas, o uso dessa circulação extracorpórea, porque o pulmão estava tão debilitado que você precisava fazer essa circulação para poder proteger, para poder oxigenar a pessoa enquanto o pulmão tentava se recuperar por conta da pandemia ou uma lesão no coração. Então, você fazia isso para depois a pessoa retornar. A gente teve muito sucesso, tá, com isso. Infelizmente, alguns casos não tiveram tanto sucesso. Entendi, porque eu acho que uma grande barreira é a questão da aceitação, né? O corpo ele rejeita, né? Muitas vezes, né? O transplante, você diz? A gente tem remédios muito bons hoje em dia para diminuir essa questão da rejeição. Melhorando então, graças a Deus. A gente tem várias definições, assim, você faz uma avaliação muito bem selecionada do paciente, com todos os antígenos que ele possa ter, para diminuir ao máximo essa rejeição, e você ainda usa remédios para diminuir a imunidade do paciente. Então, o paciente fica imunocomprometido por conta dos remédios, ele fica mais suscetível a infecções, para proteger justamente esse enxerto, que é o coração de outra pessoa. Entendi. E isso é uma coisa periódica, tipo assim, é um período de adaptação ou ele vai ter que passar o resto da vida? O resto da vida, né? Enquanto ele tiver o transplante. Caramba. E você enxerga que essa parte da medicina tá evoluindo bem, essa questão do... Porque eu imagino que o planejamento é que em breve não se precise mais ter que pegar de outra pessoa. Às vezes que você consiga desenvolver com a própria tecido da pessoa. Isso está sendo investido. Né? Isso está sendo investido, assim, estuda-se bastante sobre isso, mas assim, tem várias barreiras que acontecem para isso. Assim, não é uma coisa tão simples, por exemplo, você formar um coração do nada. Sim. Né? Então é difícil. Eu não vejo para curto prazo, não, nem médio prazo, eu acho. Mas assim, tudo evolui tão rápido e cada vez evolui mais rápido, né? Então, que assim, que eu não boto prazo em nada na medicina. É o que eu falo para o paciente, assim, olha, hoje eu te falo isso. Pode ser que lá no final do ano ou ano que vem eu te fale uma coisa diferente, porque o conhecimento ele está em constante modificação. Né? Não é uma condição que você fala assim, é assim e acabou. Não, a gente vai aprendendo. Né? A gente viu na pandemia que o que a gente sabia no começo e o que a gente sabe hoje em dia a gente lida muito melhor com os pacientes, porque a gente aprendeu. O conhecimento evoluiu, graças a Deus. Legal, graças a Deus. Agora a gente podia voltar naquelas histórias que você falou. Fiquei curioso, você falou que tinha muita história na parte lá do atendimento, lá como é que é? Tem alguma que você marcou muito você assim, que você ficou assim, caramba, isso aqui foi... Sim. Não sei se da emergência ou do...
Nossa, tem tanta que aí quando a gente vai pensar em alguma coisa específica assim, mas deixa eu ver assim, a gente vê muita coisa assim, a gente já viu, eu já vi acontecer 2 paradas ao mesmo tempo, assim, então aí 2 pessoas parando ao mesmo tempo, então... E aí você tava ali com os 2 para ter que atender. Você foca num, uma outra pessoa, a equipe de enfermagem vai na outra e você vai auxiliando nos 2, mas é aquela história, assim, a equipe tá tão treinada que isso vem naturalmente, assim, é claro, não é o melhor dos mundos, vai acontecer alguma coisa assim, mas foi um sucesso, assim, os 2 voltaram, graças a Deus. Né? Que ótimo. Assim, era uma equipe muito, muito boa mesmo. Eu tive muita sorte dos locais onde eu trabalhei. As equipes sempre foram muito boas. Então, teve disso já teve assim, paciente chegando alcoolizado, teve, né, assim, fechando ponto. Na época eu era estudante, fechando ponto de cabeça de paciente alcoolizado lá no pronto-socorro também. Eu me lembro bastante. Assim, cara, a gente acaba vivendo muito nos plantões, assim, plantão de você sair, atender poucos casos, mas você sair do plantão acabado, plantão de você atender, passar a noite inteira atendendo e você sair, assim, com mais gás ainda, parece assim, poxa, sério que eu passei a noite virado atendendo e tô assim, porque às vezes isso te estimula, te traz, então é muito legal. As primeiras vezes que você fez, por exemplo, deve ter tido uns momentos que você ficou assim, quando você pegou assim, os primeiros... Sempre assim. atenção, assim, sempre... E eu sempre tive muito receio em qualquer lugar, no começo. Assim, vamos supor, mesmo cardiologista já há alguns anos, se eu ia dar o meu primeiro plantão naquele hospital, já era um local diferente, você já fica com, né, porque assim, será que eu sei onde funciona tudo aqui, o que, né? Então você fica, então é sempre aquele medo. E depois de um tempo, depois de alguns anos, aquilo, você já conhece a equipe toda, você já faz amizades, aquilo se torna uma casa, assim, porque a gente vive tanto em hospital, que aquilo é a nossa segunda casa realmente, assim, e principalmente no período da residência, assim. Residência é quase como você reside mesmo morar no hospital. Mesmo, porque muitos plantões, né? Muitos plantões que você faz, você passa mais de 60, 80 horas no hospital por semana. Então, é muita coisa. Então, você acaba conhecendo todo mundo lá, você faz amizade com pacientes, paciente da emergência, você atende ele no pronto-socorro, depois quando ele vai para a enfermaria, você está acompanhando ele lá na enfermaria. Então, eu imagino que entrosa, né? Igual você falou, acho que à medida que você vai atendendo o pessoal com aquela equipe ali, um já sabe o que o outro já está querendo, como é que tem que fazer e tal. Cada um tem o seu jeito e a gente vai acabando se acertando e depois de um tempo é como qualquer time, né? Você vai ajeitando, no começo tem as suas arestas às vezes bate um cotovelo daqui, outro cotovelo daqui a pouco cada um sabe onde fica, o seu local, o que você tem que fazer e a coisa flui, que é uma maravilha. Você sabe como aquela pessoa gosta às vezes de ser abordada, né? Assim, não, essa daqui eu posso brincar, essa pessoa aqui eu não posso brincar tanto, né? E vai numa boa, aí você pede a pizza do plantão e fica todo mundo feliz. Faz um agrado para todo mundo, né? Todo mundo já fica, alivia a tensão, né? Porque o dia todo aquela correria, aquela coisa, toda hora corre aqui, corre ali. Chegou um novo caso, chegou uma ambulância, não sei o que, tem que fazer. Sim, é por isso que qualquer momento de tranquilidade assim, a gente... Precioso, né? É super precioso. Então... E você tem que ter, lá também tem que ter um momento de cochilo, né? Tem que ter um momento pra você dar uma breve descansada, né? Teoricamente você tem, mas é aquele negócio. Tem momentos que não dá. Tem momentos que não dá, assim. Então, é a forma que deu. Não tem médico que não dormiu em maca, não tem médico que não dormiu em maca sem colchão, que não virou na a cadeira noite, mesmo, né? Na cadeira mesmo. Cara, às vezes onde tá, você encosta e vai. Tão cansado, né? Pois é, você não sente. Quando você tá cansado mesmo, você nem sente. Você encostou aqui na parede, já você foi. Você dorme. E é aquele sono leve, né? Porque se você tá de plantão, você tem que estar desperto para qualquer coisa. Então, mexeu qualquer coisa, você já levanta assim. Então... Você já fica o tempo todo em alerta. Eu imagino que é tenso. Uma coisa que eu imagino que deve ser também complicada é atender criança, né? Para a questão da delicadeza, né? Talvez... a criança eu atendia na época da faculdade, assim. Depois eu sempre me afeiçoei demais. Então, assim, eu sofria demais com atendimento
lá no HUB. Então, adorava, ainda adoro criança, mas eu me aforçou demais. Então, assim, eu sinto muito. Sim. Então, cara, é difícil. Então, eu tenho muita dificuldade de separar, eu levo muito para mim. Então, eu evito, assim, se não for uma emergência, alguma coisa assim, eu evito, hoje em dia, eu não atendo mais. Eu deixo para os pediatras mesmo. Então, eu não tenho nem mais formação para isso, então... Sim, sim. Minha filha eu levo no pediatra, né? Então, deixa lá. Não trato nem dor de garganta da minha filha, levo no pediatra, porque... Não se arrisca, né? Porque eu imagino, porque assim, por exemplo, igual eu trabalho aquela massagem cardíaca, uma coisa é um adulto, outra coisa é uma criança, né? Você não vai fazer a mesma esforço, a mesma posição. Não, mas a gente aprende, na cardiologia a gente aprende coisa, isso, né? Então, dessa parte, sim. Mas realmente é totalmente diferente. Recém-nascido, às vezes você faz massagem com dois dedos, com o dedo, né? Então, você não faz com a mão. Você tem que ter todo, né? É tudo mais delicado. A medicação que você faz, a dosagem é ínfima. Então, é tudo bem delicado mesmo, bem específico, por isso que acaba que fica mais para pediatria. Né? E lembrando que criança não é um adulto em miniatura. Exatamente. Né? Não exatamente. Tem todas as suas particularidades, não é porque acontece no adulto, então na criança eu só diminuo a dose do remédio e está tudo certo. Não é assim que funciona. Isso do remédio até me lembrou daquela lá atrás que a gente ia falar, eu esqueci. Que é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado, é a automedicação e também ficar assim só pegando... porque fulano toma isso, então vou tomar também, né? Não sei o que, vou fazer... Pra mim resolve, vou ali na farmácia, compro o mesmo remédio. Isso é super comum em remédio para pressão, né? Porque o meu vizinho toma esse remédio para pressão, ele deu alterada a minha pressão, então eu vou começar a tomar esse remédio dele aqui. Não, tá? Tem remédios que a gente usa... com seus efeitos colaterais, com seus efeitos adversos, que para uma pessoa funciona muito bem, para uma pessoa não funciona. Tem alguns remédios que às vezes a gente usa, tem alguns remédios que a gente faz uso para algumas doenças, que, por exemplo, no homem diminui a potência sexual. Então, assim, um adulto jovem, um homem jovem, você vai evitar de usar um remédio desse, né? Mas às vezes a sua vizinha toma. E aí você vai lá tomar, para ela não tem problema, mas para você vai ter um problema gigantesco no seu casamento, por exemplo. Você vai começar a pensar até alguma coisa estranha, mas não vai saber, né? Vai sua mulher vai pensar, assim, né? O que está acontecendo? O que esse cara tá fazendo? Porque, né? Então, pronto. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem alguns remédios que o paciente que já tem uma lesão no rim, ele não deve usar, né? Porque vai piorar, esse remédio vai piorar a lesão dele no rim. Às vezes a sua vizinha não tem esse problema, pode tomar aquele remédio, você já tem, então você não deve tomar. Então, a medicação ela é individualizada. Por mais que possa parecer, mas todo mundo toma esse remédio, a gente tem algumas classes que a gente dá preferência. Né? Por exemplo, paciente que é hipertenso, a gente tende a primeira classe que a gente usa, são duas classes, ou que chama de IECA ou BRA. Teoricamente, todo paciente hipertenso, se ele não tiver uma contraindicação, deveria estar usando uma dessas duas drogas, porque a gente viu nos trabalhos que elas têm os melhores benefícios para evitar danos futuros. Entendi. Então, assim, mas nem todo mundo, infelizmente, pode fazer uso disso. Então, tudo isso tem que ser ponderado quando a gente faz a avaliação do paciente, entendeu? Então, não é uma receita que vale para todo mundo, não, e nem devem ficar fazendo uso. Inclusive, me lembrou de uma coisa que eu não sei se é mito ou se é verdade, mas o pessoal fala que o azulzinho lá, o Viagra, ele seria criado, na verdade, para o coração. Não foi criado para o intuito que ele é hoje, né? Que as pessoas usam mais hoje. Ele foi criado para uma doença chamada hipertensão pulmonar, que ele provoca uma vasodilatação e aí percebeu os benefícios que vinha. Né? Era um efeito colateral. Era um efeito colateral isso acontecer e acabou que foi o que mais difundiu. Mas a gente tem, com outro nome, o laboratório ele vende esse remédio para hipertensão pulmonar, mas é com outro nome, uma dosagem um pouquinho diferente do que é o normal aí. Entendi. Mas isso é uma medicação que tem muitos pacientes vêm no consultório e falam assim, e aí doutor, eu posso tomar, posso fazer uso? A gente faz uma avaliação, geralmente o paciente, quando não tem contraindicação, a gente libera, tem sempre uma restrição a quanto de usar, né, dar algumas orientações, mas tem uma classe de remédios que a gente sempre orienta, que é um remédio que a gente usa cada vez menos, mas que usa, que é associado com ele, faz cair muito a pressão e pode fazer até a pessoa morrer por isso. Então a gente sempre orienta o paciente quando ele vai fazer uso disso, fala assim, olha, tudo bem, você pode tomar, mas se você tomar esse remédio, não tome esse tal.
Não mistura, não junta, né? Não vou falar o nome dos remédios, estou evitando aqui falar o máximo o nome dos remédios para a pessoa não sair tentando se automedicar ou tudo mais. Exatamente. Conversa com seu médico, procure saber direitinho, né? Com certeza. Então, e o inverso também é importante, por quê? Porque esse remédio a gente usa às vezes para o paciente que está infartando. E aí o paciente chega infartando no pronto-socorro e a gente pergunta, uma das perguntas que a gente faz quando é homem, fala assim, você tomou tal remédio? O azulzinho ou da família lá? Porque se ele tomou, a gente não pode fazer uso desse remédio. E a gente sempre gosta de falar assim, olha, seja franco, tudo mais. Porque às vezes o paciente não quer falar, ele tem vergonha de falar. Não ficar com vergonha, entendeu? Não, ele fala assim, cara, não é. O médico, eu falo assim, olha, o médico você tem que contar tudo, tá? O médico... Tem que ser honesto. A gente guarda mais segredo que padre. A gente guarda mais segredo que padre. Não precisa ficar com medo de médico para contar os segredos. É esse cara que você tem que falar. Sim. Tá? Ele que vai estar lá, vai estar do seu lado, vai te defender, que vai te ajudar naquele momento. Então, se você não der toda a informação real, às vezes ele pode tomar uma decisão baseada nisso que pode acabar te prejudicando. Então, assim, você tem que falar a verdade. Então, tomou? Tomei. Então, pronto. Aí a gente vai fazer outras técnicas que a gente tem para poder fazer e não vai usar aquilo dali. Porque se a gente usar... Pois é outra coisa que importa muito, ser honesto, ser franco, né? Porque chega lá e vai ficar, mas tô com vergonha. Cara, mas ele está ali exatamente para tratar um problema. Se você ficar escondendo alguma coisa, algum detalhe, não, porque eu tomei isso, porque eu usei às vezes até outras coisas, drogas mesmo, bebidas, ou outra coisa. Passei por um momento tenso, passei por uma coisa, você tem que falar o que está acontecendo. Que volta lá naquela parte que eu te falei, assim, que não tem julgamento. Não pode ter julgamento justamente por isso. Até pra você saber como agir, o que fazer. Então, assim, você não precisa ficar com receio de falar pro médico, porque ele não tá lá pra te julgar. Mas ele vai saber não vai sair falando pra que todo eu usei mundo. tal droga ou tudo mais. Não, assim, e se ele fizer de sair contando pra todo mundo, cara, aí vai atrás dele, porque ele cometeu uma infração ética. Não Tem pode. Sigilo médico-paciente, né? Total. Existe isso. Assim, teoricamente, para eu falar alguma coisa, o juiz tem que me intimar, eu tenho que ir perante o juiz para poder falar, assim, não é porque a sua esposa perguntou, a sua filha perguntou que eu vou falar, não vou falar e pode ficar chateado comigo, mas não comigo, assim, como qualquer outro profissional, a gente não fala. Não pode Total. Também, claro, com certeza. Eu imagino que das histórias de plantão que a gente falou também, aquelas coisas que a gente vê em série, talvez tenha um pouco, né, aquela momento de atenção, igual você falou, você tá atendendo um, tem que correr para fazer outro, às vezes surge mais mais urgente ainda, né? Tem disso, andar de ambulância também. Inclusive eu ia te perguntar, você chegou a atender a ambulância ou era... Já, teve uma época que eu trabalhei no serviço médico do aeroporto, e aí já andei de ambulância na pista do aeroporto, legal demais. Caramba, tipo, durante o voo deu algum problema? Deu um problema, precisou pousar e a gente teve que ir lá para atender o paciente na aeronave. Já aconteceu disso. Na Secretaria de Saúde, muitas vezes a gente tem que fazer o transporte do paciente. A gente está de plantão e não tem equipe suficiente no SAMU, por exemplo, para fazer o transporte. E aí, às vezes, a gente se prontifica e acompanha o paciente, porque é importante para o paciente, às vezes, infartou. E você está num hospital onde não tem uma angioplastia, não tem o cateterismo, você leva ele para aquele paciente. Então, você vai andar de ambulância. Então, assim, já... Coisa de filme, né? Naquele momento, você fala, caramba, tô vivendo um momento aqui de mas, filme, assim, você vai... Naquele momento você nem percebe. Nem para você nem ver, percebe. Mas aí na volta, quando tá mais tranquilo, o paciente ficou lá, graças a Deus está sendo salvo e tudo mais, e você tá voltando, aí você fala assim, pô, que legal. Assim, Você vê um filme e fala, cara, eu fiz bem aí, ó. Eu fiz desse jeito. Eu tive num momento desse, né? Deve ser muito legal. Eu imagino que, assim, desse papo nosso todo aqui, acho que a melhor coisa, então, é a questão da sensação, né? De você falou de estar salvando ali uma vida, né? De poder contribuir para a melhora de pessoas, né? Ou você falou que trabalha mais com geriatria ou não? Não, é cardiologia mesmo. Acaba que adulto, boa parte dos meus pacientes, né, já tem mais idade, mas a cardiologia em geral. E acho que, assim, claro, esses momentos em que tá lá no pronto-socorro, é onde você tá lá, a questão da vida e da morte, isso gera aquele impacto mais forte, assim. Mas na área da médica, você lida com isso todo dia, assim. Toda a minha consulta, eu estou impactando de alguma forma na vida do paciente. Sim, entendeu? Se eu trato bem uma pressão, se eu trato um diabetes, eu estou diminuindo o risco dele vir a falecer daqui a 5, 10 anos, 15 anos, entendeu? Então, assim, mesmo
aquilo que a gente não percebe na hora, parece que não tem aquele impacto naquela hora, Sim. mas isso daqui tem um efeito acumulativo na vida do paciente que lá na frente vai gerar esse impacto. Então, às vezes a gente não percebe naquele momento, mas quando você tá lá no seu momento de folga e tudo mais, você fala assim, cara, que legal, que bom trabalho. E é muito legal quando a gente pode falar isso da nossa profissão. Sim. Né? Então, por isso que eu gosto tanto, não só da cardiologia, mas da medicina, que a gente consegue impactar bem a vida da pessoa. Né? Ajudar a gerar aquele crédito que a gente falou lá no início, né? Ajudar Sim. a pessoa a contribuir para fazer mais crédito para ela. Batendo na tecla sobre fazer atividade física, sobre alimentação saudável, né? Cara, isso é bom demais, assim. Quando você consegue pegar o feedback, é indescritível, assim, a sensação. Deve ter muito paciente que deve ser grato, assim, tremendamente, né? Mudou minha vida, melhorei pra caramba, né? Sim, mas a gente não espera, assim. Acho que a gente não faz por isso. Sim, sim. A gente tem, assim, a gente faz porque gosta de fazer. Porque, assim, você vai receber um elogio, você vai receber um agrado, mas o paciente também vai ficar bravo com você, então... Sim. Às vezes você vai falar o que ele não quer ouvir, justamente, né? Ali, às vezes você vai puxar a orelha daqui, ou você vai falar assim, poxa, será que você está fazendo certo? Às vezes tem gente que naquele dia não está a fim de ouvir. Então, não vai ouvir tão bem, não vai querer ouvir, ou vai ter também aquele paciente que você vai lá, você faz tudo direitinho, aí ele vai voltar com você daqui a 6 anos, pior do que estava, assim, tipo, entrou por um ouvido nada. E saiu pelo outro. Mas tem aquele momento que, assim, ele ainda está aceitando a doença que ele descobriu, né? Ele ainda não aceitou, ele está num processo de aceitação. Sim. Então, não adianta você cobrar do paciente alguma coisa sendo que ele ainda não aceitou. Então, às vezes demora um pouquinho de tempo e faz parte do nosso trabalho a gente entender isso. Sim, com certeza. Né? Você não pode, não, então você não quer seguir o que eu falo, então você não serve para mim. Não, assim, ele não está agora, mas... É um processo, tem calma, vai conversando com ele, uma hora ele vai aceitar. Poxa, ninguém quer ouvir um diagnóstico de uma doença assim, por mais bobo que às vezes pareça, você tem colesterol alto, né? Assim, não é aquela coisa que vai impactar na vida de uma pessoa, que a pessoa vai sair desesperada, como, por exemplo, ouvir que tem um câncer ou tem alguma outra coisa mais grave. Mas assim, ninguém quer ouvir isso. Né? Sim. Você, na sua cabeça, você é sempre saudável, não, tô super bem, não tenho doença nenhuma. Eu sempre vejo assim um impacto muito grande quando é a primeira medicação do paciente. Assim, o paciente não toma nenhum remédio. Sim. E aí, de repente, ele sai do consultório tomando um remédio pela primeira vez. Aí gera uma barreira ali. Nossa, demais, assim. Porque quem viveu isso sabe, assim, o seu primeiro remédio, assim, poxa, agora eu tenho que tomar um remédio todo dia pro resto da minha vida. Né? E eu sempre brinco com o paciente, eu falo assim, olha, o resto da sua vida é muito tempo, né? Vamos com calma. Vamos ser otimista, né? Pode ser que daqui a pouco a medicina evolua, eu troque esse remédio por uma pílulazinha que você vai tomar uma vez na vida e acabou. Mas por enquanto, vamos lá. Bota assim, você tem quanto? 50 anos? Bota na sua cabeça, você vai tomar pelos próximos 60 anos. Já é um começo. Quando você tiver 110, a gente rediscute aí. Conversa Talvez você isso. rediscuta antes, mas bota na sua cabeça, você vai tomar até os 110 anos de vida. Depois, conforme for, Depois a gente conversa de novo. Você volta aqui, a gente... precisa ver. E assim, às vezes trazer essa... Existem médicos e médicos, pacientes e pacientes. Nem todo paciente é para qualquer médico. Eu acho que tem que ter esse enlace, essa junção assim, daquele médico ser o médico que funciona para aquele paciente também. Sim. E tá tudo bem se não funcionar. Então, assim, de vez em quando, eu faço umas brincadeiras dessas, tudo mais. Tem paciente que eu sei que não gosta. E tá tudo bem, assim. Às vezes eu não sou o médico dos sonhos dele. Pode ser. Né? E tá tudo bem. E pode ser do momento da pessoa, né? Pode ser também. Às vezes ele gosta, mas às vezes é aquele cara que gosta de... Poxa, não, aquele doutor, ele me fez sorrir, ele solta uma piadinha de vez em quando. E isso é legal. Eu acho que torna a consulta mais leve. Mais leve. O problema mais leve, né? E eu acho que isso faz a diferença. Eu gostaria para mim. Então, eu faço porque eu gostaria de tentar transformar alguma coisa mais leve. Sim. Eu acho que já é tudo tão pesado, uma carga tão pesada dentro de um consultório, dentro de um hospital, que se a gente puder deixar um pouquinho mais leve a situação, facilita. Sim, eu também acredito nisso. Eu também acho que faz toda a diferença, até porque acho que as pessoas já vão para o hospital com aquela cabeça assim, eu vou lá para descobrir um problema, eu não tô afim de ir no médico. Aí vai lá já com uma outra
mindset, né? Mas aí fala assim, cara, vou ter que ir lá, não sei o que. Aí quando chega, leva uma notícia ruim e fala, sabia? Era isso, eu sabia que eu vim aqui, o cara me botava aqui, o cara, ninguém tá te colocando nada. Você foi lá, você tava com um problema, ele tá te ajudando. E tem gente que fala assim, eu não vou no médico porque eu não quero descobrir problema. Né? Nossa, cara, assim, isso é verdade, mas assim, não quer dizer que o problema não existe. Exatamente. E quanto mais cedo você descobrir, melhor fica o tratamento. E pode ser que resolva, né? Tem problemas que às vezes se você tratar antes, resolve. Que você cura. Né? Assim, por exemplo, os cânceres hoje em dia, quanto mais cedo, mais precoce você descobre, a chance de cura é infinitamente superior. Pois é. O que você prefere? Descobrir antes, poder ficar bom, ou deixar acontecer e no dia que você for ver, agora não tem mais volta. Já tá de um jeito que não tem mais o que fazer. Acho que assim, você tem alguma dúvida, não deve ficar com dúvida não, vai lá, importuna, pergunta. Né? E tenta sanar isso daí, porque isso também gera uma tranquilidade para você. Sim, e uma coisa legal é acompanhar também as redes dos médicos, né? Como a sua lá, que eu acho bacana. Inclusive, queria agradecer muito a sua visita aqui, agradecer que você aceitou o nosso convite. Foi um prazer a nossa conversa. Achei que deu pra sanar muita dúvida, tirar uns mitos aí que acho que a galera também carrega na sociedade aí. Coisa cultural, né? Acho que vai vindo das histórias, né? Vão contando um pro outro. Acho que a gente ajudou a fazer bastante dúvida e bastante mito aqui hoje. Eu fiquei bastante feliz da sua visita. Acho que vai contribuir bastante aí com o público. Eu queria deixar um espaço se quiser deixar algum recado, passar suas redes sociais. Tá, obrigado mesmo. Assim, queria agradecer demais o convite, essa oportunidade de falar, de passar um pouquinho do que eu penso, do que eu acho, do jeito que eu enxergo a medicina e a saúde, né? Então, queria deixar o convite para quem quiser me seguir. Meu Instagram, minha principal rede social é @cardiologistabrasilia. Tá? Então, lá eu posto não só sobre cardiologia, mas como saúde em geral. E estou sempre aberto, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Eu não faço consultas pelas redes sociais, tá? Mas assim, alguma orientação, alguma tirada de dúvida, a gente consegue fazer e conforme for, a gente encaminha para o meu consultório, algum consultório do colega. Claro, fica sempre à disposição. Tá, com certeza. Então, valeu mesmo, obrigado mais uma vez. Gente, então é isso. A gente vai deixar tanto as redes do doutor aqui, quanto a nossa também aqui embaixo, para vocês poderem estar acompanhando, né? Poder achar lá certinho. E obrigado mais uma vez por todo mundo que está assistindo. Agradecer aqui nossa equipe que está aqui hoje também, dando a força para a gente como sempre. E vamos lá, daquele mesmo pique de sempre. Vamos deixar um like aí no vídeo para fortalecer. A gente está trazendo sempre pessoas muito legais, com informações legais para todo mundo. Se inscreve, ativa o sininho também para poder, né, tanto acompanhar isso como os próximos episódios que vocês estão vendo. Se você já gostou, deixa o like, fortalece aí pra gente saber que você está gostando, que dá uma força também pra gente aqui no canal, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.